bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio de número 44 dessa nossa nova temporada. E, gente, eu tô feliz demais. Nossos últimos dois episódios aí, trouxemos aí o Sr. Zé Carminati falando sobre as alternativas, as culturas alternativas na Amazônia, de forma sustentável. No último episódio falamos com o Evandro Dalmaso acerca dos impactos do tarifaço do Trump na economia brasileira, mas por uma abordagem muito mais geopolítica do que política, então também foi um bate-papo muito interessante. E hoje é a primeira vez que eu vou trazer alguém do meio acadêmico e com um conhecimento não somente da experiência, um conhecimento somente da vivência, mas alguém que é titulado, né? Alguém que estudou, se graduou, se pós-graduou, né? Nesse caso tem um doutorado, e isso para mim é muito importante e relevante, poder ter uma conversa com alguém que dedicou um período da sua vida a estudar e a produzir ciência, a produzir conteúdo, né, no meio acadêmico. É um professor universitário efetivo na UFRA, tem um doutorado em Ciências da Gestão pela Université Grenoble-Alpes, treinei aqui certinho, e nós vamos falar acerca de um tema que é muito relevante. Já conversei com muitas pessoas aqui em Paragominas, muitas não, com algumas pessoas em Paragominas que ocupam posições estratégicas acerca desse tema, e o professor Charles, que eu vou terminar a apresentação dele agora, é uma das pessoas estratégicas com quem eu quero desenvolver essa conversa muito mais propositiva acerca do seguinte tema: esse paradoxo que é a falta de mão de obra qualificada em um cenário onde o desemprego impera. Então, temos um alto volume de pessoas precisando de renda, precisando de emprego, temos uma demanda por mão de obra qualificada absurda, todas as empresas estão contratando praticamente em todas as áreas, e a coisa não acontece. Então eu trouxe hoje aqui para conversar conosco acerca desse tema, professor Charles Benigno, professor efetivo da UFRA. Seja muito bem-vindo. Eu tô sinceramente feliz de estar recebendo o senhor aqui hoje. É um prazer poder ter esse bate-papo contigo, viu? Eu que agradeço esse convite, né? A gente já vinha falando há um tempo, né? Talvez a gente se encontrava e dizia, poxa, vamos lá fazer esse bate-papo. Eu fico feliz, agradeço o convite, estou realmente honrado de estar aqui, porque eu acho que é um tema interessante, é um tema atual, as pessoas falam muito isso e a gente vai tentar aqui acrescentar alguma coisa positiva, né? Tentar esclarecer algumas coisas, fazer refletir, trazendo um pouquinho menos do senso comum e mais realmente do que a gente chama um pouco de ciência e daquilo dos estudos, o que a gente enxerga como um acadêmico, obviamente, mas com alguém também que era do mercado, né? Que eu vim do mercado durante muitos anos, já vão 39 anos de experiência, comecei a trabalhar cedo, na área de venda, na área empresarial, também tive empresa, então a gente tem um pouquinho esses dois lados, o aspecto, né, do mercado e o aspecto também acadêmico, que eu acho que é interessante de combinar essas duas visões. Maravilha. Charles, vou começar assim, bem direto ao ponto. Fique à vontade para trazer suas experiências, suas pontuações, sua vivência na França, né? A gente conversando aqui nos bastidores, você contando que o seu mestrado foi realizado... Doutorado. O seu doutorado foi realizado na França, que você morou ali por 6 anos ali. Por que eu tive a ideia de discutir esse tema, de trazer esse tema para uma discussão? Na verdade, a minha intenção é conversar com algumas pessoas de forma estratégica e num momento futuro, muito breve, você é um dos convidados que eu pretendo trazer para esse momento, fazer uma roda de conversa, trazer alguém do poder público, do executivo, trazer mais representantes das instituições de ensino, seja técnico, seja superior, né, da graduação, porque... Qual foi o cenário que eu percebi? Eu sou advogado de formação, então tenho meu escritório de advocacia, funciona aqui no mesmo prédio, tenho a minha empresa de treinamentos, então eu ministro treinamentos na área de comunicação e vendas para as empresas. Então, vira e mexe, estou na empresa, sábado agora tenho treinamento na empresa para falar sobre comunicação e comportamento. Então eu tenho o contato com o empresário e com o produtor rural o tempo inteiro, seja ministrando treinamentos, seja como meus clientes. E é uma queixa comum, mas assim, uníssona, a falta de mão de obra qualificada. Se você entrar no LinkedIn agora e pesquisar empresas como a Agrinorte John Deere, a Primac Case, Juparanã, Coopernorte, a Hidro, a própria mineradora, a própria Floraplac, Concrem, enfim, as maiores empresas de Paragominas, se você entrar no LinkedIn delas agora ou no site oficial, todas elas estarão com vagas em aberto
seja para serviços gerais, seja para cargos de gestão, diretoria, de remunerações altas, 5, 7, 10, 15. Sei de vagas de 25 a 30 mil reais. E vagas que não são preenchidas com facilidade. E na imensa maioria das vezes, para não dizer em 100% das vezes, essas vagas são preenchidas por pessoas de fora. O outro lado da moeda, você tem uma população de Paragominas com uma alta concentração de renda numa parcela muito pequena da população, talvez ali em torno de 3, 4%, você tem a parcela da população que tem uma renda per capita acima de um salário mínimo, uma concentração absurda, e todo o restante vive com menos que isso. Tem um volume de pessoas desempregadas muito grande, e aqui começa a proposição que eu quero trazer. Grande parte dessas pessoas não está capacitada. Tem uma parte que até está capacitada e meio que não quer, na visão que a gente tem e no que a gente ouve do mercado. E por fim, para concluir essa proposta, nós temos ainda temos a demanda do mercado, temos as pessoas precisando do emprego e temos ainda a falta da qualificação específica. Poxa, nós somos uma cidade que é um polo de agronegócio, mas também temos uma mineradora, e você vindo do ensino superior, o que é que Paragominas oferece? Será que os cursos que nós temos hoje, seja da graduação, seja cursos técnicos, são cursos que suprem essa demanda? Como é que você enxerga esse universo hoje, desse cenário atual que nós temos? Olha, essa questão do desemprego, da falta de mão de obra, assim, apesar de que a gente mistura quando a gente fala vários aspectos, né? Fala da mão de obra mais qualificada, como você falou, de 10 mil reais, 15 mil reais, mas a gente tem que separar o problema em partes, né? Você tem uma falta de mão de obra dentro de uma categoria de pessoas menos qualificadas, que você vai ver aqui no agronegócio, a gente tem muito essa situação. Você vê na internet as pessoas, muita gente já não quer mais nem ter chácara, porque não consegue mais arranjar nem mão de obra para cuidar da chácara. Então, isso acontece, já é um fenômeno de uma mão de obra menos qualificada, mas que está faltando por causa do que a gente chama hoje genericamente de benefício social com Bolsa Família. Então, realmente isso está acontecendo. Os benefícios sociais fornecidos pelo governo de uma forma sem muito critério, sem um processo realmente de dar, mas para aquela pessoa durante um certo tempo. Então, isso virou, na verdade, renda definitiva, quase que uma aposentadoria. E isso realmente é um problema. Outro dia eu fui lavar o carro e cheguei lá, o rapaz, olha, eu estou com muito carro aqui para lavar, aqui em Paragominas, mas eu fui atrás de um funcionário na casa dele, ele chegou para mim e disse assim, olha, essa semana eu não vou porque a minha mulher ontem recebeu o Bolsa Família, essa semana a gente vai comer do Bolsa Família, falando na cara dele, o rapaz me falou, por isso que eu não posso hoje pegar muitos carros para lavar. E se você vai para o campo, você vai ver a mesma característica, você vai ver que as pessoas estão com essa dificuldade, porque na zona rural, nos interiores, nas áreas mais carentes, os programas sociais que são dados de uma forma equivocada, né? Claro que existe uma importância de uma questão social que a gente precisa cuidar, mas que aquilo ali não tem contrapartida, não tem um prazo nem nada. Então isso gera um problema muito sério. As pessoas transformaram programas sociais em renda definitiva como se fosse um emprego que elas não precisam ir trabalhar. Isso é um fenômeno especificamente, essa falta de mão de obra. Existe uma outra falta da mão de obra, que é o que você falou, que é uma mão de obra mais especializada, que o pessoal reclama muito porque a gente não está conseguindo pessoal mais qualificado, pessoas que tenham conhecimento, e isso aí é um fenômeno um pouquinho mais complexo, porque tem a ver com mudanças sociais ao longo do tempo e o nosso próprio sistema educacional. E que mudanças sociais são essas? Bom, o Brasil, desde a época da Revolução Industrial, que foi na Revolução Industrial mais ou menos que se criou ali, século XVIII, o conceito que a gente tem de infância. A infância não existia, essa fase da vida infância não existia antes da Revolução Industrial. Mas devido ao trabalho infantil, uma série de questões, o surgimento, né, dos sindicatos, o surgimento dos grupos de apoio e tudo, então a sociedade ela começou a dizer assim, poxa, não é certo a criança estar trabalhando, né? E a gente sabe que realmente era muito complicado naquela época. E da feita que se criou o conceito de infância, também veio junto um outro problema que é
uma espécie de ideia que a nossa sociedade tem de que o trabalho é alguma coisa ruim, que é uma penalidade, né? O trabalho, a palavra trabalho vem, na verdade, da palavra de escravo, né? Então, o trabalho, ele vem historicamente, principalmente nos países de origem católica, né? O catolicismo, né? Tem um pouco lá o Max Weber, ele tem um livro que ele fala justamente disso, e que o próprio na biografia do Barão de Mauá também tem uma contextualização disso, da nossa sociedade demonizar, né? Ver o trabalho como uma penalidade, né? Como uma coisa. E aí nós começamos a dizer o seguinte: olha, não é certo um jovem trabalhar. Só que nós não separamos uma coisa da outra, não separamos aquele trabalho que existia no século XVIII, de uma criança subir numa chaminé, porque ela era pequena e podia passar na chaminé, e ela fazendo aquele trabalho extremamente insalubre, do trabalho que é um trabalho que é uma educação para a vida, que é um problema que nós temos hoje no Brasil. Nós começamos a achar que o jovem ele tem que ele só pode começar a trabalhar já lá pelos 18 anos, se ele começar a ajudar o pai dele hoje numa panificadora, alguma coisa assim, ele começar cedo, apesar de que existem alguns programas como Jovem Aprendiz, mas nós começamos digamos assim, afastar o jovem, ou ainda o pré-adolescente, do trabalho que existia antes. Não se via o trabalho como uma coisa ruim. Hoje a gente considera isso uma coisa ruim. Você não pode mais. Então, essa concepção errônea da nossa sociedade de que a pessoa, quando ela trabalha, se um jovem trabalha, é porque o pai não pode manter, porque o pai não pode, né? É uma situação equivocada, porque, na verdade, o trabalho ele tem que ser uma disciplina como qualquer outra. O trabalho deveria ser como a geografia, como a matemática. A pessoa tem que experienciar aquilo. Exatamente. Por quê? Porque quando você tem um jovem que ele faz 8, 9, 10, a formação, mais ou menos, dos interesses, eles vão acontecer lá pelo final dos 8, 9 anos, é que aquele jovem, aquela criança, ela começa a demonstrar algum interesse de alguma coisa, né? E se ele não for para o lado de alguma coisa, uma habilidade útil, ele vai chegar aos 18 anos sem um hábito de trabalho, digamos assim. Ele só virou estudante. E quando ele chega com 18 anos, nessa fase dos 8 até os 18 anos, que são 10 anos, várias competências, habilidades e comportamentos que ele deveria ter desenvolvido para ter uma postura de trabalho, ou seja, da labuta, e não é labuta no sentido negativo, mas labuta de produzir algo útil para a sociedade, se perde. E isso é um fator que gera. Outro aspecto também é que nós demonizamos o trabalho braçal, né? Muito. A gente demoniza. Se você vê, por exemplo, os Estados Unidos, olha a diferença do Brasil. No Brasil, se você melhorar de vida, você é pai, eu sou pai também, se você está numa fase da vida que você não está bem sucedido financeiramente, é normal que você peça, você tem um comércio ou você tem alguma coisa, você peça para o teu filho te ajudar. Eu fui um garoto que a minha mãe, com 9 anos, me deixava sozinho em casa, eu tinha que fazer as coisas em casa, tinha que fazer até minha comida, tinha que tirar roupa, e minha mãe mandava eu capinar, né, essas coisas, não tínhamos dinheiro para isso. Mas na sociedade brasileira a gente tem uma compreensão equivocada de que a partir do momento que você tem algum sucesso financeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o teu filho do trabalho de casa, tem que botar uma empregada. Você concorda comigo? Sim, eu não tinha uma consciência muito clara, mas concordo por estar passando de certa forma por isso. A gente não isenta. Eu tenho 3 filhos. Tenho a Giovana, que faz 17 agora em setembro. Tenho a Isabela, que vai fazer 4 no dia 31 de outubro. E tenho o Antônio Carlos, que deve chegar no dia 21 de setembro agora. Então vai ser o nosso 3º filho. E a gente sempre brinca, né? Eu sempre falo para a Giovana, a minha função é dificultar a sua vida, não ao ponto que a minha foi, mas também não torná-la fácil, a ponto de você não conhecer as dificuldades, né? Teve um dia que ela comentou assim, porque é difícil, porque aí a van passa para me pegar 1 hora e não sei o quê, como se fosse um custo, a van ter que ir ali, que ele desse algum trabalho para ela. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Não tem nenhum lugar em Paragominas que você gaste mais de 10 minutos de deslocamento de carro. Você está dizendo para mim que é um trabalho para você a mais, é um esforço a mais,
o deslocamento da van, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito bravo, né, internamente, eu falei assim, peraí, eu preciso contar para ela que existe uma outra realidade. Aí eu fui contar para ela, quando a mãe dela e eu estudávamos, a distância que nós nos deslocávamos a pé, a gente mora no Alto do Flamboyant. Eu fui explicar para ela que muitas vezes a gente andava uma distância maior do que ela estuda aqui no equipe aqui, maior do que essa, a pé, que durante um outro tempo nós gastávamos 1h30 de ônibus, trocando de ônibus coletivo, 2 ônibus. Mas o que eu percebi ali que foi interessante? Isso é da parte do estudo, mas tem muito a ver com o trabalho. É uma realidade que ela desconhece que existiu. Ela não sabe, né? Meus filhos não estudaram em escola particular. Eu fui estudar em escola pública. Eu fui estudar em escola particular quando eu ganhei Bolsa Atleta já no 2º colegial. Né? Meus filhos nunca entraram no ônibus coletivo. Eu ia a pé ou de ônibus coletivo. Eu tive a necessidade, como você também teve, de aos 10 anos trabalhar. Então, capinar um lote do vizinho para ganhar um dinheiro e ajudar a comprar pão. Depois, com 14, minha carteira foi assinada aos 14 anos como guarda-mirim. Eu vendia ticket de estacionamento. E dali não parou mais, né? Já vendi coxinha na rua, enfim. E tudo isso, todas essas experiências contribuíram com o Bruno de hoje, que é advogado, mas que sabe vender, sabe negociar, sabe entrar em qualquer lugar. E essa necessidade, e aí eu estou tirando como base de dentro da minha casa, a desnecessidade financeira de que os filhos trabalhem parece que está despreparando, né? Ou está fazendo um desserviço para esse problema que nós temos agora, que é a roda da mão de obra. Agora vamos ver o seguinte, você imagina, você falou aqui que nós temos um pessoal do agronegócio aqui, né? Tem dinheiro, ou outras áreas, né? Classe média paraguaina. Você imagina uma pessoa, um filho de uma família dessa tá sendo garçom num bar? Você imagina isso? Sabe que o café aqui, Casa Burgos lá, né? A gente toma café ali. A Tarsila, nossa amiga e tal, tô precisando de um ajudante. E aí a minha filha veio. Papai, eu quero ir lá. Quero ajudar na cozinha da Tarsila, servir, não sei o que tem. Na hora eu falei, pode. A minha esposa já... Mas você acha que sim? Eu falei, claro. Ela, mas não vão pensar? Eu falei, e daí? Exatamente. Eu falei, e daí? Exatamente. Cara, ela foi ser garçonete lá. Lavar prato, não sei o que tem. Eu achei maravilhoso. Na família brasileira, na cultura brasileira, se você tiver condições, você tem que livrar o teu filho disso. Na cultura, por exemplo, americana, as famílias mais ricas, o filho, você vai encontrar ele cortando grama para ganhar dinheiro. Aquela simbologia que tem, outro dia eu vi inclusive um filme, uma série, e eu recordei muito isso, existe uma simbologia dessa cultura americana que é o garoto vendendo limonada. Na frente de casa. Quando eu era garoto, eu me lembro de ver uns gibis e que tinha, né, era gibi da Luluzinha, me lembro do episódio que aparecia a Luluzinha ali vendendo limonada, os meninos vendendo limonada naquele gibi. E aí eu vi agora uma série recente policial e tinha um menino na frente de uma casa lá de um possível bandido, e os policiais chegaram lá para o menino que estava vendendo limonada e disse assim, cara, ainda existe isso. E nas escolas americanas, quando chega na hora para arrecadar, o que a gente faz no Brasil? Você chega ali, o menino fica com uma faixa, né, da universidade, vamos para o Congresso e me dá dinheiro. Nos Estados Unidos, não, vamos lavar carro, vamos vender alguma coisa. Então, você vai na Europa, por exemplo, você vai encontrar pessoas trabalhando em várias atividades, estudando, e no período de férias, como nos Estados Unidos, no período de férias eles vão trabalhar e vão fazer alguma coisa. E não interessa a classe social, porque isso não é vergonha. No Brasil, você fazer isso é vergonha se você tiver dinheiro. Charles, essa nuance que você trouxe aqui, eu nunca tinha parado para pensar isso. É justamente isso que eu queria trazer. Eu nunca tinha reparado que lá, o escoteiro, a viagem lá nos Estados Unidos, eles vendem um biscoito, eles vendem... É muito comum ver isso nos filmes. E no Brasil não, no Brasil você vai com a faixa ali e pede. Ou faz uma rifa, já viu? Minha filha vai participar de não sei o quê, de uma excursão da escola, tá vendendo uma rifa. Que é melhor do que pedir, mas é algo que você não tem ali uma troca de nada. Na verdade, o brasileiro ele tem vergonha de certos tipos de trabalho. Inclusive, na biografia do Barão de Mauá, isso está descrito com muita precisão, essa cultura brasileira, em que ele relata o episódio do cara que era um chaveiro, e aí ele era chamado para consertar uma chave e ele ia com o escravo carregando a ferramenta. Ele mesmo não consertava, era o escravo que consertava. Porque da feita que ele tinha um escravo, ele não tinha que ser o chaveiro, ele tinha um escravo para ser o chaveiro. Então, a nossa sociedade, ela, de certa forma, ela passou a ter vergonha do trabalho.
do trabalho menos qualificado. Isso é um problema. Por quê? Porque o jovem, ele cresce com aquela visão. Primeiro, que ele chega com 18 anos, e se ele tiver uma condição melhor, a primeira coisa que você tem que fazer é te livrar ele disso. Se você não fizer isso, você é um malvadão como pai. O filho, ele pensa assim. Nos Estados Unidos isso é natural. Tanto é que os milionários, multimilionários, dizem assim, o Bill Gates já disse isso, vários milionários disseram o seguinte, eu vou doar tudo, vou deixar só o suficiente para vocês não passar necessidade, mas vocês vão ter que trabalhar. O Shaquille O'Neal fez isso com os filhos, sabe? O Shaquille Exatamente, O'Neal sim. Virou para os filhos, né? E os filhos meio que ali, meio levando a escola na maciota, pensando em não fazer faculdade, ele falou assim, ei, eu sou milionário. Vocês são pobres, vocês não têm nada. Exatamente. Para eu deixar um pouquinho do que eu conquistei para vocês, a pré-condição é diploma. Quem não tiver diploma não entra na herança. Aí foi tudo estudar. Aí um foi jogar basquete, mas todos fizeram faculdade. Dentro ainda do que você falou, nós tivemos uma experiência aqui, nós tínhamos uma funcionária que fazia a parte, uma espécie de uma secretária, né, serviços administrativos e tal. Recebia ali um salário mínimo, mais os direitos e tudo mais. E aí, preciso ganhar mais. Falei, olha, entendo e acho super justo, porém, tanto o seu cargo não comporta, quanto a estrutura da nossa empresa também não. Uma microempresa, você teria que ter alguma outra habilidade. Saber, por exemplo, nós temos uma agência de marketing. Se você aprender a filmar, a gente paga quem filma tipo, por trabalhos e tal. Dei algumas opções. E aí a pessoa, a diarista que vinha aqui, limpava esses 3 cômodos aqui de cima e a garagem ali, faturava tipo, acho que 150 por diária, para limpar 3 salas. E vinha 2 vezes na semana. R$300 vezes 4, 1.200. É quase um salário mínimo. Essa pessoa ia sair. Eu fui e chamei, né, a colaboradora e falei, olha, seu problema é dinheiro, você quer ganhar mais? A gente tem condições de fazer o seguinte para você. Você quer assumir essas diárias de fazer a limpeza? Você poderia, eu sabendo que talvez ela rejeitasse, eu falei assim, a gente paga para você o mesmo valor que está pagando para essa pessoa, vai quase dobrar o que a sua renda, porque você vai ter um salário oriundo da carteira e tudo mais, vai ter mais a diferença, né, que vai ter esses 1.200, e ainda faça o seguinte, escolhe um dia durante a semana, uma manhã, assim como a dona fulana faz, e pode fazer essa limpeza nesse dia, não vai contar como devendo horas, nem nada, né? E aí, ela virou para mim e falou assim, não, eu agradeço, mas assim, algo relacionado à limpeza, acho que eu não me sinto bem. E, cara, tá tudo certo. Tipo, é a criação dela. Mas o que eu percebi? Ela ficou com vergonha, porque isso aqui é um prédio comercial. Então, ali embaixo é uma clínica de estética, aqui em cima são os nossos escritórios. E talvez alguém vendo ela limpando, ou as próprias pessoas lá, ela tem os motivos dela. Eu não estou aqui criticando a pessoa. Mas é exatamente o reflexo da forma de falar que a gente está pensando. Por quê? Eu sou advogado, pós-graduado, eu sou professor universitário, eu sou empresário, eu sou palestrante. Mas, cara, eu já limpei isso aqui e limpo. Pois é. E limpo. Eu vou ali pra frente com o lavador e lavo. E eu sou o dono e eu não tenho essa vergonha. Mas no brasileiro, isso é uma coisa assim. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, vamos lá. A minha filha, uma vez, hoje ela tá mais velha, mas já faz tempo, agora ela era bem novinha. Uma vez a gente tava no carro, eu lembro bem esse dia. E ela virou para mim, eu morava sozinho na época, eu já era separado da mãe dela. E eu era superintendente da universidade, não estava com doutorado, mas eu já era professor há algum tempo, e tinha um cargo de chefia, tinha um bom carro. E ela virou para mim, pai, por que você não tem empregada se você pode? Ela fez essa pergunta. Por que você não tem empregada que você pode? Porque no Brasil é assim, se você tiver dinheiro, você tem que se livrar do trabalho manual, desse trabalho de fazer. E até hoje eu poderia pagar um empregado, mas eu varro a minha casa se for necessário. Eu também, como você, eu lavo meu carro. Antes de vir para cá, eu lavei meu carro. Eu lembro uma vez que você postou, isso deve ter uns 4 anos, se eu não estou enganado, que você refez o jardim da sua calçada ali. Você lembra disso? Isso. Tem uns 4 anos eu vi você postando isso. Você foi lá e fez tudinho ali e tal. Exatamente, porque o que acontece? Aí eu vou... esse podcast teria que ser um pouquinho mais longo para eu explicar e na linha de pensamento. Mas se você, por exemplo, vê nos filmes americanos, você vê... você vai lá ver o cara, por exemplo, o chefe de polícia, né? E aí aparece ele no fim de semana na casa dele. O que ele está fazendo? Ele está consertando alguma coisa. Tá. É cultural eles terem ali a oficina deles. Isso, na garagem, né? Muitas empresas surgiram na garagem. A Dell Computers surgiu na garagem. A Ford surgiu na garagem do Henry Ford nos Estados Unidos. Por quê? Porque boa parte da inovação
boa parte da inovação americana, ela vem de uma habilidade manual técnica que faz parte da cultura. A inovação, ela vem muito de uma habilidade técnica que ela tem que ser desenvolvida ainda na tenra idade, de você aprender a fazer as coisas manuais. E dali você constrói um avião, você cria um computador, você cria um software, você cria uma série de coisas. Então, nós inovamos pouco porque a nossa juventude, ela não faz nada manual. E a inovação, ela tem muito a ver com o fazer. Você pode pegar todas as grandes inovações da sociedade que são de engenharia, surgiram de pessoas que às vezes começaram. O Henry Ford ele começou como relojoeiro. Muitas das grandes criações saem daquela necessidade da oficina. Que o criador tinha. Isso. Você lembra no dia que eu te fiz o convite para o podcast? A gente estava tomando um café, cada um de nós tomando seu próprio café, a gente se encontrou, né? No café da manhã. E eu comentei com você acerca dessa proposta de discussão e te disse que uma pessoa havia me falado que, na visão dela, um dos grandes motivos era a questão cultural e regional do Pará, o motivo das pessoas não quererem trabalhar, como esse cara que você disse, que virou para o dono do Lava Jato e falou: essa semana minha esposa recebeu o Bolsa Família e eu não vou. E na época da pandemia, isso aconteceu muito. Vários produtores rurais, como as bolsas, né, a concessão dos benefícios aumentaram, as pessoas não queriam ir trabalhar e não tinha gente para fazer nada na fazenda. E aí essa pessoa me disse na época: Bruno, é uma questão cultural. Se você pegar o pobre, baixíssima renda, nordestino, ele é diferente do nortista. Por quê? Porque a pessoa que não tem renda no Nordeste, ele não come, ele morre, porque lá não tem água, porque lá só tem pedra e poeira, não tem planta, não tem peixe, não tem nada. O cara vai caçar um calango para sobreviver. No Pará, não. No Norte, não. Eles estão dentro da Amazônia. O açaí está ali no pé, a mandioca você jogou lá, ela nasce, e tem peixe na porta da casa dele. Então, ele tem o básico. Aí, ok, te contei isso aquele dia. Hoje eu trouxe o senhor José Carminati e fiz a seguinte pergunta para ele, né? Falando sobre culturas alternativas e tal. Aí comentei do nosso amigo em comum, Vitor Biasi. Falei: olha, o Vitor já me questionou que existe uma dificuldade tremenda em se comprar hortifruti aqui em Paragominas. Sim, ele já eu falou não isso. sabia que isso vinha de fora, de Goiás e tal. Eu já conversei com ele sobre isso. Aí falei: seu José, dentro da sua visão, por que o senhor acha que isso acontece? E seria possível implementar essa cultura aqui, como está trazendo as outras? E olha o que ele me respondeu. Ele falou: Bruno, o primeiro ponto é cultural. Se você for em outros lugares do Brasil, é comum se ter, cada pessoa ter a sua horta. Então ele até explicou de um projeto que a prefeitura está fazendo para as pessoas cultivarem a horta. E aí, resumindo a história, eu complementei a fala dele dizendo que lá em Minas, né, isso era tão comum que meu pai tinha a horta no fundo de casa, e no quarteirão que eu morava, é tão comum você ter a sua horta que você não consegue consumir aquele tanto de couve, de tomate, de cheiro verde, de beterraba, salsinha. Então você põe uma plaquinha na porta: vende-se verduras, vende-se cheiro verde. No quarteirão que eu morava, tinha umas 5 casas que tinham essa plaquinha na frente. E aqui eu nunca vi. Aí ele concluiu dizendo o seguinte: aqui, tudo que o paraense precisa, ele está no pé. O açaí está no pé, o peixe está na porta. Então ele nem desenvolveu o hábito por meio da necessidade de plantar uma horta. E isso se reflete, de uma certa forma, no que a gente está falando agora. Isso. Você não tem a necessidade de aprender novas habilidades, de fazer novas coisas, você não fica pronto para o mercado. E você tem que fazer isso, e eu te digo, nós temos que desenvolver no Brasil uma concepção que a gente não tem, é de que o trabalho ele é uma outra disciplina, além das várias que o jovem tem que ter. Você fala dentro do próprio ensino, da grade curricular. É a cultura do trabalho. Porque a gente considera o trabalho, na verdade, como um fardo. A sociedade brasileira considera o trabalho como um fardo. E quando, na verdade, o trabalho ele é uma outra habilidade, como é a habilidade intelectual, filosófica, de geografia, matemática, de línguas. A cultura do trabalho tem que ser uma outra disciplina da vida, extremamente importante da vida. Por quê? Porque é a cultura que nos ensina autonomia. É a autonomia com o ser humano, de nós nos mantermos, no primeiro ponto, e o segundo ponto da necessidade, que é nós produzirmos para a sociedade, nós sermos úteis. Porque nós temos que, primeiro, ser autônomos para nos mantermos, para não precisarmos do governo do outro, né? E o segundo ponto é de nós sermos células de produção para a sociedade, porque a gente tem que entender o seguinte: você não tem sentido na vida se você não for útil para a sociedade. Nós temos que ser úteis para a sociedade. Você tem que produzir algo de útil. Você tem que nem consertar um sapato, você tem que dar aula, você tem que
consertar um carro, você tem que ser um contador. Nós temos papéis sociais a cumprirmos, e uma sociedade evoluída é uma sociedade que você tem mais pessoas contribuindo com aquela sociedade em vários aspectos. E nós estamos indo para uma sociedade que é o seguinte, uma quantidade cada vez maior de pessoas que não produz e que vive à custa de quem produz. Só que quem produz não está mais dando conta desse fardo. E aí eu vou voltar para aquela linha de raciocínio, de onde vai parar isso que eu estava te falando, dessa questão do trabalho. Onde a gente vai chegar? Pois é, onde é que eu estou chegando com isso? É porque como essa cultura nossa de que o trabalho braçal, o trabalho manual, o cara que conserta uma coisa que está ali no bar, ou que planta uma fruta, uma horta, é uma coisa de segundo nível, isso gera um outro aspecto. É uma concepção da nossa sociedade que todo estudante ele tem que fazer o curso superior. Ele tem que ir para a faculdade. Aí já conflita comigo, porque é um pensamento que eu tenho, mas eu sou completamente aberto a entender se de fato esse não é. Mas se você pergunta para mim, Bruno, você acha que todo mundo tem que estudar e fazer curso superior? Cara, de bate-pronto eu responderia sim. Hoje eu responderia sim, mas quero te ouvir acerca disso aí. Então vou te dizer uma coisa, eu estava conversando quando estava no doutorado, uma vez eu fui para a casa de uma amiga, e ela perguntou sobre o Brasil, o que eu não gostava do Brasil, eu falei, eu devolvi a pergunta para ela. O que você não gosta na França? Ela disse assim, ela pensou, disse, sabe que ninguém nunca tinha me perguntado sobre isso? Eu não gosto de uma coisa aqui, é que todo mundo pode estudar, mas tem muita gente que não quer. Muita gente que não quer. Ora, se num país desenvolvido que todo mundo pode estudar e muita gente não quer, por que eu acho que todo mundo é feito para o estudo? Dentro dos países desenvolvidos isso acontece. Porque, na verdade, nós passamos de uma concepção que eu acho que é equivocada, de que a atividade intelectual tem que ser para todo ser humano, no sentido desse tipo de atividade intelectual erudita do ensino superior. Ou nesse nível de profundidade. Assim. Quando, na verdade, a inteligência ela não é só aquela inteligência de você ser um contador, ser um advogado. Existe a inteligência cinética, existem várias inteligências, capacidades, que muitas vezes aquela pessoa, por exemplo, eu prefiro um sapateiro de elite do que um contador medíocre. Certo? Por quê? Porque não adianta você querer fazer. Eu estava vendo agora, teve recentemente eu vi o caso do Daniel Day-Lewis, aquele ator, tem um filme fantástico que ele fez que é Ouro Negro. Sei qual é. E ele também falou, o meu pé esquerdo também, que foi onde ele ficou famoso. Ele desapareceu. Realmente nunca mais eu tinha visto ele, eu descobri o que ele foi fazer. Se eu não me engano, foi para a Inglaterra, ele foi servir de aprendiz de um sapateiro famosíssimo, ele foi aprender a fazer sapato. Ele foi aprender a fazer sapato. Quando ele começou a ganhar dinheiro, ele percebeu o seguinte, que ele gostava de fazer sapatos. E como ele não precisava mais ganhar dinheiro, ele foi fazer o que ele gostava. Ele foi fazer o que queria. Então, essa concepção de que todo mundo tem que fazer universidade, eu sou professor universitário, né? Até meio paradigmático, mas já teve um ministro da educação que disse universidade é para todo mundo. Eu também não acho que seja para todo mundo, ninguém entendeu o que ele quis dizer. As pessoas achavam que estava dizendo que a universidade tem que ser uma coisa para elite. Não, não é isso. É que você tem que entender, por exemplo, a Alemanha. Na Alemanha, você tem uma educação técnica e que muita gente não vai para a universidade, está tudo bem, sabe por quê? Porque a gente não considera essas atividades como de segundo nível. No Brasil, nós consideramos como segundo nível. Você ser um mecânico de alto nível, no Brasil, é porque o cara não pode ir para a universidade. Na Alemanha, não é uma opção. Esse cara aqui, a habilidade dele, a capacidade, a inteligência dele está numa atividade prática. E eu vou te dizer uma coisa, por isso que muitos países são desenvolvidos. Por quê? Porque você pega pessoas com altíssima capacidade, com uma habilidade muito grande e coloca para elas fazerem onde ela tem maior potencial. E não significa que essas pessoas não sejam intelectualmente mais evoluídas, não. É porque o intelecto delas é para uma habilidade técnica de altíssimo nível.
E a gente está perdendo essas pessoas. Por quê? Porque lá na juventude a gente achou o seguinte, que só servia, a gente tinha que jogar todo mundo no ensino superior para o pessoal ficar pensando, e você vai para a universidade hoje e você olha na cara dos alunos e você vê aluno que não tem vocação para isso. Não tem vocação nenhuma. E aí ele vai se tornar, assim, uma pessoa de nível superior que não vai nunca desenvolver o seu potencial. Mas pega um camarada desse e coloca ele, digamos assim, para trabalhar numa atividade altamente especializada. Uma calibração de máquinas, por exemplo. Um mecânico diesel de máquinas de alto nível. Então, o alemão ele faz isso. Aqui, e posso citar porque ele já citou aqui no podcast, mas o Júnior Priori, por exemplo, que é o sócio proprietário lá da Primac, ele tem mecânicos que ganham... Ele tem um mecânico, o chefe da mecânica dele, ganha mais de 20 mil reais por mês. Pois é, mas isso e é um cara que domina aquela parte. Pois é, aí o que você vai fazer? Aí você pega... Inclusive eu estava discutindo isso com os alunos recentemente. O que está acontecendo? Você pega um cara desse aqui no Brasil, a gente acha que se essa pessoa está fazendo isso porque ela não teve oportunidade para a universidade. Na Alemanha não tem nada a ver. Na Alemanha é uma opção de carreira. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, cara. Se você quiser, por exemplo, se você nos Estados Unidos ou na Alemanha, outro país desenvolvido, você diz assim, cara, eu sou mecânico. Ele casa com uma médica, o mecânico. Ele vai casar com uma médica. Tem no Brasil, construtor. Vai construtor, marceneiro, e os caras ganham bem, estão bem. O cara chega numa tundra, num carrão gigante e tal, ele vai marcenaria. E ele não é um cidadão de segundo nível, como a gente quer colocar essas pessoas no Brasil. Então isso cria-se uma vergonha para esse tipo de atividade, e aí você força, aquelas pessoas acabam, não quero, como falou a menina aqui, não, mas poxa, eu não quero, as pessoas vão saber que eu faço chatina. Cara, qual é o problema de você fazer isso? Nós temos vergonha dessas atividades por um preconceito e isso faz com que também você afaste essas pessoas. Só que aí você gera outro problema. Essas pessoas estão indo para onde? Como muitas delas não têm digamos assim, uma vocação para o trabalho intelectual, e aí elas também não desenvolvem o potencial delas em outras áreas, e aí você joga essas pessoas no limbo, que são pessoas que acabam nunca desenvolvendo potencial. Aí o pessoal começa a reclamar, eu boto gente para trabalhar aqui e não funciona. Não quer ficar. Não funciona. Vamos fazer um recorte aqui, porque, nossa, tá muito bacana e é exatamente isso que eu queria. A proposta é trazer, o objetivo é trazer essa proposição que nós trouxemos ali no início e discutir possíveis soluções. Então, fazendo um recorte dessa sua última fala, nós temos um problema de natureza cultural, onde a visão de trabalhos que não são derivados de um diploma, de um curso superior, é vista de uma forma preconceituosa, como um trabalho de segundo nível. Né? Nós, brasileiros, enxergamos isso, achamos que só tem valor se for para a faculdade, e se o trabalho é braçal ou não é fruto de um diploma, aquilo é meio que um subtrabalho, vamos dizer assim. E fora não é bem assim. E aí te faço uma pergunta que sei que talvez a resposta não cabe, não seja unitemática, se eu posso dizer assim, ou unidisciplinar, mas o que seria a solução para começar a se mudar isso? Fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Trazer isso à luz, discutir, mas como mudar essa concepção nas pessoas? Porque imagine uma árvore pegando fogo. Eu gosto muito dessa ilustração da árvore. Imagine uma árvore pegando fogo. Você tem algumas opções. Pode pegar um caminhão-pipa e jogar em cima delas. Pode passar com um avião e apaga, mas vai a árvore junto. Você pode pegar uma mangueirinha, vai demorar a apagar, um extintor. Você pode criar uma campanha, não coloque fogo na árvore. Hoje nós temos essa árvore pegando fogo, que é a demanda. Na sua visão, começar por onde apagar esse fogo? Olha, outro dia eu vi um vídeo de uma professora, eu acho que ela era portuguesa, mas ela mora na Alemanha, e ela disse, olha, no sistema alemão é o seguinte, a média é 6 para passar. Só que a gente começa, o sistema de educação, ele começa a diagnosticar aquele aluno ainda no início, ele vai observando. Então ele vai dizer, olha, se aquele aluno tira entre 5 e 6, a gente já sabe que ele vai para a universidade. Ele está ali na média maior, ele tem uma... Não é que ele seja burro, não é que seja mais inteligente. É porque o que eu estou dizendo, né, todo mundo... Ele encara diferente aquela atividade intelectual. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, eu sou um intelectual, mas eu vim daquela pessoa que eu gostava de fazer as coisas manuais. Então,
eu até hoje ainda acho que eu deveria ter feito engenharia mecânica. Eu acho que eu teria sido, porque a minha família era a minha grande habilidade nisso. Mas vamos lá. Nem todo mundo tem aquela vocação para aquele tipo de trabalho. A pessoa quer fazer outra coisa, ela tem uma habilidade em outra coisa. Então, quando ela no sistema alemão, ela tira 5 e 6, você sabe que ele vai para a universidade, vai pegar uma outra educação. Se ele começa a tirar uma nota baixa, o sistema ele já percebe que aquele aluno ali ele não tem uma vocação. Então, o que vai direcionar ele para uma formação mais técnica. O sistema começa. E a gente tem que começar a fazer isso. Por exemplo, uma das coisas que o nosso sistema de educação, me lembro quando o meu pai ele foi técnico em contabilidade, não existia curso de contabilidade na época. Eu não sei se você sabe, mas o técnico de contabilidade ele assinava como hoje um contador. Quando se criou o curso de contabilidade, passou só os antigos técnicos, os antigos técnicos de contabilidade continuaram a assinar, porque não podia tirar, o direito deles. Mas aí depois, agora só o pessoal de nível superior. Então, antigamente, quando você ia fazer o ensino médio, você era muito direcionado para uma formação técnica, ou seja, você saía do ensino médio sabendo fazer alguma coisa. Não era? Muita gente ia para o lado da pedagogia, outros iam fazer, que era chamado o ensino mais técnico. Técnica, a parte comercial, então tu tinha lá. Nós, em algum momento, nós começamos a dizer o seguinte, não, ensino médio para preparar para o vestibular. E aí nós não perdemos. Porque nós só começamos, o aluno tem que ficar estudando geografia, matemática, física, química. E aí o que acontece? Ele chega perto ele fica lá aquele tempo inteiro do ensino médio, quando ele poderia ter aprendido alguma coisa e estar trabalhando com alguma coisa útil e agregar valor e já ir ganhar um bom dinheirinho. Não, o que acontece? Ele chega no ensino médio, vai procurar um emprego, vão pagar um salário mínimo para ele, porque ele não sabe porcaria nenhuma. Ele não sabe fazer nada de prático. Ele não sabe ser um bom vendedor, ele não sabe ser um bom analista contábil, ele não tem formação técnica. Não, você está indo longe. Com todo respeito aos adolescentes, minha filha é adolescente, eles não sabem conversar. Eles não sabem, quando eu digo eles, generalizando, né? Tem as exceções. Mas hoje, se você depender que uma pessoa de 17 anos, até 18, chegue em um local, se apresente, tudo bom, meu nome é Bruno, eles não conseguem. É uma fobia social, é uma falta de habilidade de iniciar um diálogo. De iniciar é quase zero. Se alguém inicia e tem que manter e desenvolver, é quase impossível. E você trouxe à luz a uma situação aqui que é a seguinte, existe essa indústria multimilionária, bilionária, de preparação, né, de cursos preparatórios, né? O ensino médio já virou um preparatório e além do ensino médio você tem os cursos preparatórios. E o que é mais absurdo, a pessoa está estudando para um Enem da vida e ela não está assim, eu estou estudando para entrar em engenharia mecânica. Não, ele está estudando para entrar na faculdade. Alguns têm o viés para medicina ou direito, mas ele tem plano A, B, C, D e E a um certo nível de... Se a nota der, eu faço medicina. Mas dependendo se não der, eu faço turismo. Peraí, quem é você? A sua predisposição, as suas habilidades é para quê? Porque serve medicina e se não der medicina, você vai ir tentando os outros, direito, psicologia, administração, ao ponto de se não deu nenhum desses, então eu curso turismo pela pressão do diploma. Onde foi que a gente se perdeu? Exatamente. Na verdade, exatamente. E existe um outro fenômeno também que foi o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso, antes do governo do Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos um problema no ensino superior que nós tínhamos poucas vagas. Né? Não sei se tu te lembras, eu sou um pouco mais velho que você, mas a minha tia, que era uma pessoa muito dedicada, ela passou 5 anos tentando vestibular e não passou. Por isso que se fazia uma farra danada quando você passava vestibular, porque era difícil você passar. Eu sou de 84, então eu me lembro de alguns amigos ali na década de 90, 97, 98, quando alguma família quando o filho da patroa da minha mãe, que era empregada doméstica, passava, era uma coisa assim, meu Deus, ele passou. Isso. Era ganhar na cena, era ganhar na Mega Sena. Você já era um cara, né, considerado e tal. E aí o que acontecia? Nós tínhamos na época do Fernando Henrique Cardoso, chegou a uma conclusão que existia um grande problema no ensino médio, que eram poucas vagas. Tinha as mães dormiam na porta do colégio para conseguir fazer a matrícula. Lembro, essa época eu peguei. Você pegou essa época? Minha mãe dormiu em porta de colégio para conseguir minha matrícula. Aí o Fernando Henrique Cardoso chegou a uma conclusão que é o seguinte, olha, o governo não pode investir tudo.
Então, eu vou acabar com o funilamento do ensino médio, vou investir no ensino médio e vou deixar a iniciativa privada para o ensino superior, vou abrir mais vagas. E foi aí que abriu a porteira para o ensino superior. Eu me lembro que na época do Fernando Henrique, quando aconteceu isso, nós tivemos aberturas, acho que nos primeiros 2 anos, de uma faculdade e meia por dia no Brasil. Eu vivenciei isso na prática em Uberlândia. Em 1998, o grupo Universo, o cara que foi até senador, Wellington Salgado, não sei se você conhece essa figura, dono do grupo Universo, e lançam lá em Uberlândia, na época, a Unitri, que depois virou Unit, que depois virou Unitri. Eles abriram um polo com 5.000 vagas, tipo assim, em um ano construiu o prédio, e uma cidade que só tinha a UFA, Universidade Federal de Uberlândia, somente, de uma hora, e algumas, acho que 1 ou 2 privadas com pouquíssimos cursos, vem a Unitri, com 5.000 vagas, 6.000 vagas, todos os cursos, direito, medicina. Logo na sequência vem Lula 1 e aí o Haddad criou os programas ali de acesso. Aí o Haddad teve a ideia do financiamento público. Isso. Aí abriu a porta. Mas por que isso aconteceu? Porque, veja bem, na época, como diz, eu era surpreendente numa universidade e nós tivemos, inclusive, reuniões com reitores sobre esse fenômeno e tinha uma estatística que mostrava o crescimento, onde ia dar o crescimento do ensino médio. Então, existia ali digamos assim, uma demanda reprimida no ensino médio, porque o governo ainda tinha poucas vagas, mas quando o governo começou a investir, o pessoal da área da educação fez ali uma projeção de mercado e viu, olha, o ensino médio nos próximos anos vai explodir a saída de aluno no ensino médio. Mas nós não temos vaga suficiente. Aí o Fernando Henrique pegou, vamos liberar, vamos abrir a porteira. Beleza, tudo bem, até aí tudo bem. O problema disso foi o seguinte, é que essa porteira foi aberta onde? Classe C e D. Porque a classe B e A já estava no ensino superior, que era caro, mas já estava. Então, onde é que estava crescendo a demanda lá? Na base da pirâmide. Por isso mesmo que se criou os programas de AD, por isso mesmo que se criou o financiamento. Por quê? Porque quando se abriu essa porteira e aí começou a entrar muitos alunos com problema de financiamento porque não tinha renda para bancar uma universidade, qual era a solução? Reduzir a mensalidade. Mas isso também não resolveu. Aí o Haddad pegou e disse, não, então vamos bancar com dinheiro público. Vamos dar vamos baixar a régua. O FIES. E aí foram mais de bilhões, foram mais de 4 bilhões. Vamos dar Então, a gente é o seguinte, quando as faculdades particulares começaram a dizer, olha, a gente aumentou a quantidade de vaga, vamos abrir aqui sala de aula até no banheiro. Mas assim, o aluno esse aluno tem condição de pagar, então o governo, eu tenho a solução. E aí surge um outro problema, porque quando o governo fala, ele não tem condições, eu pago, aí começa-se a indústria do ensino superior totalmente precarizada. Na verdade, eu não vou entrar no detalhe agora, porque não é o objetivo, mas quando houve aquele negócio do mensalão e o negócio de Dilma e tal, o pessoal esqueceu o setor educacional. Eu estou dando só uma dica. Se eles fossem cavar ali... Não vou entrar no mérito, mas assim, davam outro mensalão no setor educacional. O FIES daria um outro mensalão, a forma como foi distribuído. E aí seria um outro podcast. Mas, muito bem. Eu sou a favor disso, dessa ampliação, beleza. Mas o problema aí é o seguinte, é que nós não conseguimos, nós aumentamos a quantidade de vagas, resolvemos sair, acabamos com a reprovação, e aí virou aquela coisa de todo mundo passa. Por exemplo, na minha época de criança, no ensino público, eu fui de ensino público, depois de ensino privado, mas eu me lembro que sempre tinha o molecão da sala. O que era o molecão da sala? É aquele que era repetente, que vinha, e que você olhava na sala todo mundo em pé, já sabia quem era, porque ele era o mais velhão, o grandão. Então, um bocado de molequinho, ele estava lá, o molecão. Que era o quê? Era o repetente. Tinha essa figura do repetente. E essa figura acabou. Por quê? Porque nós passamos esse cara pra frente. E você foi bonzinho, porque como professor, você viu o molecão. Na época era o burrão da sala. Todo mundo sabia. Galera, tudo com 14 anos na 8ª série, o cara com 17, quase 18. E a gente dizia o seguinte, meu amigo, paciência. Paciência, desculpa, você não consegue. Você não passa, eu não vou te passar. E aí veio uma nova política de ensino e disse, não, esse cara tem que chegar lá, eu tenho que me livrar dele. E aí nós fomos também, mas não se melhorou a qualidade desse ensino. O brasileiro continuou estudando muito pouco. Nós, em relação a outros estudantes no mundo, o estudante brasileiro estuda muito pouco.
Um estudante da Coreia do Sul, ele tem 3 turnos de estudo. Ele vai de manhã, de tarde e à noite ele vai estudar mais alguma coisa. Né? Nós não temos um turno e olha lá. Então no ensino médio, o que aconteceu? Nós não melhoramos qualitativamente o ensino médio. Pelo contrário, nós começamos a empurrar o molecão para sair. E esse moleque chegou lá. Quando ele chegou lá, esse repetente, o típico repetente, que agora já não é mais repetente, sabe o que aconteceu? Ele chegou lá no final do ensino médio, sabe o que aconteceu? Sim. Ele passou na faculdade. Por quê? Porque aquele processo, aquele funil que eu tinha lá atrás, e que o cara tinha que largar tudo para estudar, e final de semana ralando, estudando mesmo, porque era concorridíssimo, acabou. Hoje você pega aluno que está no ensino superior, que tem uma deficiência de linguagem, de não saber escrever, absurda. Eu falo isso, Charles, e algumas pessoas ficam chateadas comigo. Mas eu falo isso abertamente, se eu tiver que receber qualquer tipo de retaliação, eu não estou nem aí. Mas como professor universitário, quantas vezes eu peguei alunos de direito no primeiro período, às vezes no 7º, eu já lecionei, eles gostam de me colocar no primeiro, por conta do meu estilo ali, o aluno chegar e gostar do curso, mas já dei aula também para 7º e 9º período. E pegar um aluno no 7º período, de um curso de direito, sabendo, e vendo que ele não sabe escrever, ele não tem noção do básico de introdução, desenvolvimento e conclusão, não vou nem para gramática, para sintaxe, nada disso. E saber que aquela pessoa está faltando 2 anos para se formar, e depois ver que essa pessoa se formou e passou na OAB. E a mesma coisa está acontecendo nos outros cursos. Essa pessoa, vamos lá, um advogado que se forma nessas condições, ele ferra a vida de alguém atuando errado num processo. Só que nesse mesmo pique, nesse mesmo nível, você tem o médico, você tem a enfermeira, você tem o engenheiro que faz a casa. Eu tenho um amigo, professor da Universidade Federal de Medicina, lá em Uberlândia, que ele falou assim, por que no Covid quem está sendo entubado morre? Ele falou, Bruno, primeiro ponto, quem está entubando não sabe entubar. Essa pessoa, ela não tinha... Pensa qualquer profissão, você é mecânico, não chega um carro exótico toda hora. Tem carro que vai ser a primeira vez que você vai mexer. Você é engenheiro, não é a mesma obra. Médico é a mesma coisa. Então, entubar é uma habilidade que você tem que repetir várias vezes. Então, o primeiro ponto é, essas equipes não sabem entubar. Aí estava a falta de leito de UTI. Ele não é só falta de leito, é falta de equipe de UTI. O UTI requer uma equipe especializada. Então, o que estava acontecendo? Por que morreu muita gente no Covid? Falta de médicos preparados. Foi a prova de fogo daquela geração que se formou, chegando lá sem saber ler e escrever. Entrou pela cota, seja social, seja racial. Entrou porque o FIES pagava e não sei o que, e foi passando. E agora esse cara precisa entubar um ser humano, drenar o pulmão dele. Então, assim, nós temos um gargalo aí, que tem a questão da falta da mão de obra, mas tem a questão da mão de obra qualificada que não está tão qualificada assim. Tu sabes quem me ensinou a escrever? Quem? Muita gente pode pensar assim, não, Charles é um professor universitário, doutorado, então ele deve ter tido lá uma educação de elite. Mas não, pelo contrário. Né? Estudei. Mas assim, a pessoa que realmente me ensinou a saber escrever uma carta foi minha avó, que não tive 2º grau. Minha avó escrevia uma carta perfeitamente. Eu lembro perfeitamente os ensinamentos dela, do que onde botar uma vírgula, onde colocar um ponto, fazer o recuo do primeiro parágrafo, o que era o primeiro parágrafo. E a minha avó, acho que ela só tinha o fundamental, e ela era lá, e ela era de Tefé, no Amazonas. Você sabe Tefé? Lá perto de Tabatinga? Lá, nossa. Meu Deus, era longe. Imagine, minha avó... Mas escreviam. Mas ela sabia escrever. Então, por quê? Porque é o seguinte, porque você tinha o molecão. O molecão era o seguinte, se não passar, vai ficar. Não tem jeito. Não tinha aquela coisa, não, a gente tem que se livrar desse cara. Mas muito bem, aí eu vou tentar concluir o raciocínio. Trazer para cá. Trazer o raciocínio para chegar desse problema da mão de obra. E aí você pega o seguinte, você esse cara chega no nível superior, com essa qualidade. Em que você tem que resolver uma série de déficits ao longo da formação dele, e ele vai chegar contigo.
Mas como tu vai resolver isso? O sistema, inclusive, é semestral. Tu tem um semestre para resolver isso aí. E aí você tem um aluno que, às vezes, até rejeita o ensino acadêmico. Assim, que você dizer para um aluno assim, olha, tem essa referência aqui, eu estou falando disso porque tem essa referência, tem aqui o autor e tal, não quero saber. Ou seja, rejeita o próprio conhecimento, não consegue ler um livro inteiro, ele não quer ler um livro. Ele chega lá, ele quer passar de ano, ele quer ter o diploma, ele quer o resumo, mas ele não quer, ele estuda por PowerPoint, e você dizer porque ele tem que ler um livro inteirinho, hoje é uma ofensa você dizer para um aluno que ele vai ter que ler um livro inteirinho. Então, inclusive, e essa diferença é tão gritante, Bruno, porque quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tive muito contato com alunos do Sem Fronteira. E eu cheguei uma vez a viajar com 8 deles, eu e mais 9, numa van. E a gente morava todo perto, porque eu morei em residência universitária, a gente andava junto, tomava vinho junto, passeava junto. Eu era um pouco mais velho, mas não era tão velho tanto. Mas, assim, eu lidava muito com o aluno brasileiro do Ciência Sem Fronteira. E uma coisa comum que acontecia lá era o seguinte, quando o aluno chegava, ele chegava naquela... Caraca, tô aqui na Europa, poxa, cheio de mulher de olho azul, e o pessoal vão pro bar, e vão viajar, vão pra Côte d'Azur, não sei pra onde. E ele começava naquele primeiro momento, aproveitando, normal, né? Testosterona, juventude e tal, tudo é... Nunca comeu doce, bora se lambuzar. Vamos se lambuzar. Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Mas aí isso acontece, vem a primeira avaliação. E aí na primeira avaliação ele leva a pau. Isso todos eles falavam, sabe por quê? Ele saía daqui acostumado com o sistema brasileiro. Quando ele chegava lá com a primeira avaliação, que ele tinha que estudar pra caramba, que ele descobria que ele não conseguia fazer a prova estudando de véspera. É isso que eu ia falar agora. Acontece muito isso. Ele descobriu que não dava para estudar no dia antes da prova. Como o resumo. O estudante brasileiro faz assim. Então, por quê? Porque é muito conteúdo, é muito trabalho. Aí ele pegava, aí já acontecia. Depois da primeira avaliação, acabava. O pessoal desaparecia das festas, desaparecia, o cara ia lá queimar pestana. Isso é a diferença. Então, para onde nós vamos chegar desse problema da reclamação? Aí a gente está fazendo tudo isso aqui para chegar finalmente da reclamação da mão de obra. É porque, gente, você pega aí, você bota milhares e milhares de alunos com curso superior que tiveram um déficit de formação lá atrás e que você acha que a universidade vai resolver? Não vai resolver. Porque a universidade, se você pegar, se for um professor, você vai ver o seguinte, eu tenho um aluno aqui e eu tenho um aluno aqui. Mas a grande parte está aqui que veio dessa formação ruim. Como é que eu vou reprovar 70% da turma? Como é que eu vou fazer isso? Sem falar da orientação que vem de cima, né? Exatamente. Você vai começar a responder processo administrativo, porque o que está acontecendo? Então, aí esse cara ele sai do ensino superior, aí ele vai para o mercado de trabalho e o chefe dele descobre que ele não entrega. E aí sim vem a reclamação. Poxa, a gente não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra qualificada, não tem mão de obra qualificada. Por quê? Mas o problema não foi a sua universidade. A gente não vai resolver esse problema na universidade, Bruno. A gente tem que acabar com certas práticas que nós sedimentamos no Brasil, que é desde lá. E uma dessas práticas é parar de reprovar quem não pode. De aprovar quem não pode. Teria que voltar a questão da reprovação daquele que não... Você tem, né, que voltar e você tem que pegar e voltar para certas práticas, revisar as nossas práticas educacionais, porque nós começamos a entrar numas furadas aí de modelos educacionais e de filosofia educacional, que eu não vou entrar nesse aspecto aqui, para não parecer ideológico, mas que funciona. Nós estamos vendo os resultados dos colégios militares que querem acabar. Então, o que é? O que funciona? Não é você estar no colégio militar. O colégio militar, cívico-militar, essas coisas não funcionam porque é militar. Ele funciona porque ele resgata alguns princípios básicos, que é a disciplina, que é o foco, exatamente, que é o foco, que é a disciplina, que é realmente você ter que estudar pra caramba, certo? E se você ficar reprovado, você vai ficar. Se você deixa, é isso. Isso traz um agravante tão grande... E como você disse, a gente tinha que ter 3 podcasts porque são muitas vertentes que vão se abrindo. Mas minha filha recentemente comentou de uma situação que uma aluna,
falou um palavrão para a professora lá, né, aquele mais comum, né, de vai tomate cru, e aí naturalmente suspenderam a aluna. E a mãe, o pai foram até a escola e anularam a suspensão. Não vai suspender minha filha, não. Mas espera aí, sua filha falou isso para um professor. E o pai, pelo poder financeiro que tinha, foi lá e exigiu que fosse retirada a suspensão e, por incrível que pareça, a suspensão foi retirada. Então, eu estou fazendo um paralelo com isso em relação à mudança de pensamento da sociedade quanto à reprovação. Porque eu me lembro dessa polêmica, eu me lembro que primeiro surgiu a figura da dependência. Você passava de ano e ficava de dependência da disciplina que você não foi aprovado. Aí podia ter uma dependência só, depois duas, depois podia ter 3 dependências. Então, eu estou na 5ª série. São 8 disciplinas, sei lá. Reprovei em 3, eu tenho que repetir a 5ª série. Reprovei em 2, eu posso ir para a 6ª. E aí depois acabou que retirou essa figura da dependência e virou essa zona que está. Olha, vamos dizer, eu acho que se eu tivesse nascido no tempo presente, eu não teria me tornado quem eu sou. Eu vou te explicar essa história. Eu tenho TDAH. E eu tinha muita dificuldade de concentração. Na época não tinha diagnóstico para isso, ninguém ouvia falar nisso. E aí, devido a essa minha coisa, eu sempre passava assim, no final do ano, quando era sistema anual. Também. Porque a pressão funciona para o TDAH. Vai lá em cima o pico de... Mas às vezes não funcionava. Às vezes não funcionava e tal. E aí o que acontecia? Eu fiquei, eu acho que umas 2 vezes reprovado em matemática na 3ª série. Acho que foi uma vez. E aí eu fiquei reprovado e tal. E a minha mãe me bateu. Na 2ª ela me bateu. Na 3ª eu lembro até hoje. Eu estava no quarto dos meus pais, mexendo alguma coisa numa gaveta. Minha mãe entrou quando eu a vi no corredor do quarto da minha mãe. A minha mãe me olhou do corredor, eu no quarto, acho que de joelho ali, revirando uma gaveta, e o meu pai vindo atrás. Quando ela me olhou, que ela ficou sabendo que eu tinha reprovado, ela virou o rosto e começou a chorar. E foi para um outro cômodo. Cara, aquilo me deu tanto. Eu disse... E a minha mãe tinha me batido 2 vezes. Aí eu disse assim, eu vou estudar. Aí eu comecei a estudar, ainda não tinha terminado o ano. E fui estudar matemática. No ano seguinte eu tirei a maior nota. Errei, não tirei 10 porque errei num sinal. O professor me chamou lá na frente, porque o segundo aluno tirou uma nota, tirou 6, eu tirei 9,5. E eu não tirei 10 por causa de uma diferença de sinal. Finalzinho. Mais um mês eu estava dando aula particular dessa porcaria que eu tinha ficado 2 anos reprovado. E aí eu abri uma coisa na minha cabeça, eu descobri uma coisa, que eu tinha TDAH. Eu poderia aprender qualquer coisa, desde que eu me matasse de trabalhar. Desde que eu me concentrasse, eu sentasse a bunda e fosse estudar. Se fosse hoje, alguém dizia assim, tadinho dele, tem TDAH, passa esse menino, coitado dele. Que é o câncer da nossa era. Por isso eu não teria sido quem eu sou, sabe por quê? Porque o sistema educacional teria me tratado como coitado, e não, eu não teria tido a oportunidade de aprender que eu teria que superar minha deficiência, e que nada, ninguém ia me fazer passar se eu não soubesse. E aí eu fui estudar. Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. Eu tive 2 reprovações na minha vida, Charles. Uma na 8ª série, na época eu ainda era atleta, e aí viajava muito, e sempre relapso, só passava no final do ano, aproveitava da facilidade de aprender muito em pouco tempo, e conseguia, nem sempre funcionava. Na 8ª série chegou uma época que não funcionou, repeti a 8ª, e depois foi na faculdade. Não chegou a ser uma reprovação. Não, foi sim. Mas foram 2 experiências. Uma foi em Direito Civil, Famílias e Sucessões. O professor meu xará se chama Bruno, também é um colega seu porque fez um doutorado e tal. Admiro ele muito. E eu me lembro que ele me reprovou pelo seguinte. Quem não atingiu a nota, essa faculdade onde eu me formei, a média era 7, uma faculdade particular. A grade curricular ali, a nota máxima 10 e mínimo 7. 6 e 9 é reprovação, é a orientação da faculdade. E aí, eu me lembro que ele deu uma chance para quem não tinha atingido 7, para fazer um trabalho. Esse trabalho era manuscrito e dava umas 7 páginas. E eu fiz. E aí ele combinou de todo mundo ir para entregar esse trabalho. E aí ele falou, vou encontrar com vocês na faculdade e recebo o trabalho em mãos. Era como se fosse, ele ia encontrar com a gente 7h30. E 7h30 deu um temporal histórico na minha cidade, que a cidade parou.
Eu peguei o meu trabalho feito à mão, muito rápido, com aquela letra feia, falei, vou passar limpo. E fui passando o trabalho ali, porque ele falou que só ia conseguir chegar às 9. Nessa confusão, quase 9 horas, dá um blackout na cidade, aí cai toda a energia ali, eu vou grampear o trabalho, ele chega, entregamos o trabalho. Ele falou, não vou conseguir chegar aí, coloquem no meu escaninho, aí a gente tira foto, selfie, manda pra ele, 2014 isso. Ok, aí sai a nota lá, Bruno reprovado. Fui e liguei, professor, não tem como, tô reprovado. Aí ele, tá, não fiz o trabalho. Não, seu trabalho faltou uma página. Eu, não, professor, não tem como. Eu fiz o meu trabalho completo e passei ele a limpo para a letra ficar boa. Ele falou, seu trabalho tem 6 páginas. Aí eu corri, peguei as minhas anotações, tava lá 7 folhas do trabalho da letra feia, a última do trabalho da letra bonita. Aí eu mostrei pra ele na hora, aqui professor, pra você ver que não tinha como, viu o que eu fiz? Ó, então muda minha nota aí. Ele falou assim, não, você tá reprovado. Eu falei, professor, sou um pai de família, tenho filho, eu trabalho, eu levanto 6 horas da manhã, eu trabalho até às 7 horas, chego aqui molhado na minha moto e tal, e não sei o que tem, fiquei bravo, né? E eu falei com educação, mas olha aqui, eu sou um pai de família, eu não sou um moleque. E outra coisa, seja justo, eu não deixei de fazer, tá aqui, não tinha como fazer essa folha em 2 minutos. Ele virou pra mim e falou assim, mas eu acredito que se fez. Eu tenho certeza que você fez. E eu tenho certeza que ela não tá grampeada porque foi pelo que você tá falando. A energia caiu e não deu pra grampear. Eu falei, então por que você não conserta a minha nota? Ele falou assim, porque se eu fosse um juiz e essa peça que você me entregou fosse uma peça do processo, ela não teria, a folha que você deixou de grampear não teria valor, seu cliente perderia a causa, você perderia o prazo. Exatamente. Então você tá reprovado. Exatamente. Cara, eu olhei pra ele assim, puto da vida, e falei assim, ok, Bruno, ok, professor, muito obrigado, o senhor tá certo. E aí reprovei nessa disciplina, refiz e aprendi, foi maravilhoso, virou meu amigo, meu parceiro, ligo direto, troco ideia. E a outra não foi uma reprovação, foi uma professora de direito empresarial, que os alunos tudo colando, aquela coisa toda. E aí, na hora que ela chegou com a prova dela, foi a professora mais exigente que eu já tive. A minha paixão por direito empresarial é por conta dela. Também uma doutora, fez um doutorado pela UF. E ela, na hora que chegou para aplicar a prova, ela falou assim, na hora que ela chegou o resultado da prova, ó, parabéns para fulano, para ciclano, parabéns, Bruno, sua nota. Aí alguém fez uma piadinha assim, também colando é fácil, né? Ela falou assim, ele cola? Eu falei assim, não, professor, eu não colei na sua prova, não. Só que ela não acreditou. E eu nem percebi que ela não acreditou. Passou um mês, sei lá, 2, quando chegou a prova final do semestre dela, todo mundo sentado para fazer prova, eu sentado num lugar, ela falou assim, Bruno, senta aqui por gentileza. E me colocou na mesa da frente dela, eu falei assim, e eu inocente, levantei. Falei, por que, professora? Não, eu gostaria que você fizesse a sua prova aqui. Aí os meninos, então hoje não vai colar. E eu puto de novo, eu falei, peraí, a senhora tá dizendo que é pra eu fazer a prova aqui, porque a senhora tá com receio de eu colar? Ela não me pôs na frente dela, ela me mudou de lugar. Aí ela pegou e falou assim, não, eu não tô dizendo isso, eu gostaria que você fizesse aqui. Eu falei, não vou sentar aí não. Fui lá, tinha uma menina na frente da mesa dela, eu falei, dá licença, por favor. Aí tirei tudo que tinha em cima da mesa, tirei tudo que eu tinha no bolso, sentei na frente da mesa dela, falei assim, quero fazer a prova aqui na sua frente. Ela, então tá bom, pode fazer. Pá, fui lá, notão. Não chegou a ser uma nota máxima, mas mudei a forma de encarar a disciplina dela, estudava muito mais, e aí lembrei de você falando de não tirou 10 por um sinal, ela se gabava muito de falar que ninguém nunca tinha fechado uma prova dela. Aí eu tirei umas notas boas nesse semestre, no semestre seguinte eram tipo 3 provas de 3 pontos cada um, alguma coisa assim. Tirei 2,9 na primeira, tirei 2,95 na segunda, e discutindo com as coisas que ela tinha tirado ponto, ela, não justifica, você vai perder meio ponto aqui. Na última prova do semestre, ela entrega todas as provas, na hora que falta só a minha, ela, será que você evoluiu desse 2,95? Será que foi 3? Porque eu encontrei algumas coisas aqui, mas nenhuma delas suficientes para te tirar um 10. Você tirou 3, você fechou minha prova. Eu até emociono assim, cara, porque aquilo ali mudou minha vida de uma tal forma, me fez apaixonar por ser professor. Ela foi a pessoa que me entregou o diploma. E assim, eu vi essa mesma situação acontecer várias vezes e a pessoa chamar a mãe, chamar o pai e processar o professor. Cara, é só ensino. E hoje a gente não tem como, falando como professor, você também como professor, imagina você fazendo isso com um aluno. Vai te processar, tá me perseguindo, me tirando décimos. Enfim, eu vejo essas situações assim, concluindo o raciocínio. Nós estamos no caminho aqui, buscando soluções, mas ao mesmo tempo me parece tão complexo, Charles, tão distante, né, até de implementar as possíveis soluções. Não sei se você vê da mesma forma. Eu acho que a gente sempre... Você falou agora, quais são as soluções para isso? Na verdade, Bruno,
A gente sempre, em termos de política, até política educacional, etc., a gente sempre passa por tentar solucionar alguma coisa criando um programa de alguma coisa, né? Vamos resolver isso aqui, então criando uma escola técnica. Vamos resolvendo isso aqui, criando uma... Bom, isso resolve em parte. O Estado sempre procura esse tipo de soluções assim que são muito narrativas do que soluções reais. Mas, na verdade, sim, a solução para o Brasil em relação a isso passa por uma mudança de filosofia mesmo do próprio brasileiro, da maneira da gente enxergar certas coisas. E eu acho que nós estávamos indo nesse caminho. Eu acho que o Brasil estava começando a mudar. Mas o sistema começou a se movimentar e começou a perceber que estava perdendo, né, aquele domínio histórico conhecimento liberta. Exatamente, né? E nós começamos, nós estamos vendo agora o caso, por exemplo, da internet, né? da censura que o Brasil hoje oficializou, a censura nas redes sociais, porque, na verdade, existia todo um sistema que vivia disso e que esse sistema ele começou a se apavorar, porque o brasileiro começou a questionar, as pessoas começaram a falar, ter lugar de fala, e trazer uma outra concepção das coisas, como estou fazendo aqui, e isso começou a representar um perigo, um risco para todo um sistema que vive de um modelo de sociedade que é interessante para um grupo, que é muito interessante para um grupo que, de certa forma, há anos se mantém no poder por meio dessa situação. Próprias universidades são vítimas disso. Você vê que é difícil você até mudar as universidades, porque as próprias universidades precisariam passar por uma reforma do modelo de gestão, por uma série de práticas que precisam ser revistas. Se é permitido ali dentro. Né? Do que se é permitido, a forma. Hoje em dia, eu vejo as universidades quase que como o Congresso Nacional, é só partido político que você vê, né? Tudo é política, tudo é política. Então, nós perdemos o rumo daquilo que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, nós não somos vítimas também de um sistema que vem desde lá da base, que deveria ser reconstruído. Agora, tem solução? Tem. A Coreia do Sul fez isso. A Coreia do Sul, em um momento, fez isso. A Coreia do Sul, em algum momento, tomou uma decisão, há 30 anos atrás, e disse: nós queremos, daqui a alguns anos, ser um país desenvolvido. E começaram a investir pesadamente na educação. Mais polêmico. A China fez isso. A China, eu já li algumas coisas sobre a China e assisti um podcast ontem e hoje de um cara chamado Ricardo Jeromel. O nome do podcast é o nome do livro dele, Poder da China. E ele traz algumas nuances do pensamento chinês de longo prazo, de há 50 anos atrás ter planejado o que está acontecendo hoje. E uma das etapas desse planejamento passa pela educação, quando eles detectaram o seguinte: espera aí, se nós queremos crescer, não só economicamente, mas falando de estrutura, nós precisamos de quem construa, e quem constrói é engenheiro. Então eles tinham planilhado ali qual era a necessidade de formação de engenheiros para poder conseguir absorver a demanda interna que eles teriam do que eles planejavam crescer. Então, a partir do planejamento de onde queremos chegar, do quanto queremos crescer, quando isso vai acontecer? Peraí, quem nascer em 70 vai estar em idade de faculdade em 87. Em 87 nós temos que ter X vagas para engenharia. Então, fizeram esse pensamento para medicina, para vários outros setores e começaram a criar essas vagas no setor público, estimular, e aí o cara que se formava no ensino superior chinês era mandado, bancavam ele estudar fora para ele trazer outras expertises ali. E aqui a gente passa por essa carência de mão de obra e carência de um ensino que qualifique melhor, não vamos crucificar o superior, mas que da base, né, do fundamental chegue até lá mais bem preparado. Mas nós precisamos em algum momento parar e discutir. Peraí, nós queremos crescer para qual lado, para qual caminho? Quais são? Eu vou me corrigir porque você já me ensinou lá no começo. Nós precisamos de qual curso superior? Não, espera. Nós precisamos de quais formações? Não necessariamente tem que ser superior. Então vamos atrás de criar essas vagas que vai absorver essa demanda. Né? Olha, eu vou dar um exemplo para ti. Eu estava dessa questão. Né? Você vê que no Brasil eu sou um crítico da política de cotas. Tá? Às vezes muita gente vai dizer que isso é porque é preconceito. Não. Na verdade, assim, eu vou usar uma expressão que eu não gostaria, mas
muito embora o discurso oficial da política de cota seja para reparar ali com as coisas históricas, mas no final das contas o que você está dando é uma esmola para quem você não deu uma condição lá atrás. Correta. Então, qual é o problema da política de cota? Porque ele não resolve o problema de longo prazo. Ele resolve um problema que você acha que você está resolvendo agora e não vai resolver, não está conseguindo resolver. O próprio Thomas Sowell, que eu gosto muito, ele tem um livro chamado, que chama isso de Políticas Inclusivas. Ele fez um estudo mundial sobre isso, tá? E eu posso depois te dar essa referência aí, se você quiser, eu até te empresto. Ele fez um estudo mundial, ele mostrou nesse estudo mundial de como as políticas de inclusão não dão resultado. Vou dar um exemplo para ti. Nos Estados Unidos, as pessoas que eram consideradas, se denominavam como, por exemplo, descendentes de indígenas, antes lá, eu acho que foi em 1940, não lembro os dados exatos, era mais ou menos só cerca de 10% da população. Quando se começou a se implantar isso, se percebeu que por meio disso você começava a ter privilégios, hoje você representa mais de 50% da população americana, diz que tem alguma... Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, eu tive 2 colegas na época que eu era adolescente, a Mônica e o Fábio. Se vocês estiverem me ouvindo, pô, nunca mais os vi. Parecia um indiano, bem moreno, mas de cabelo liso, puxou para o pai, e a Mônica, que era branca, de olhos azuis, parece umas petecas. Afinal de contas, para quem você tem que dar a cota? Para a Mônica ou para o Fábio? São 2 irmãos criados com a minha família, mesma classe social. Então, qual é o problema dessas políticas? É que você está fazendo isso porque lá atrás você não permitiu que essas pessoas tivessem ensino de qualidade. Você não está resolvendo o problema. Você continua tendo uma educação que ela é boa para alguns segmentos da educação da sociedade? Não. Eu gostaria que o Brasil começasse a fazer o seguinte, como você vai, por exemplo, se você chega na Europa, nos Estados Unidos, na Europa, você chega lá na escola, na porta do colégio, e você vai descobrir que o dono da empresa está deixando o teu filho e o empregado da empresa está deixando o filho na mesma escola. Ou seja, você está dando igualdade de oportunidade para os dois. Lembra do que eu falei daquela minha amiga? Isso é igualdade. Lembra daquela minha amiga que ela disse? Por que tu não gosta na França? Porque muita gente... Aqui todo mundo pode estudar, alguns não querem. Olha só a frase dela. Alguns não querem, mas, cara, tudo bem se você não quiser. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu quero dizer o seguinte, mas você tem que dar oportunidade para todos. Na França não tem curso noturno. Na universidade eu estudava, não tinha, eram mais de 50 mil estudantes ali no campus universitário, o campus fica vazio à noite. Por quê? Porque se o teu filho, você não tiver condição de pagar, o governo vai te dar uma bolsa, ele vai te dar todas as condições de interesse de onde você veio. Ele vai te sustentar lá para os teus estudos. Então, você não estuda se você não quiser. No Brasil, não. É muito diferente. No Brasil é muito diferente. Então, onde é que eu quero chegar? Você não vai resolver, você não vai corrigir distorções com política de cota. Por quê? Porque imagine um aluno que... Imagina só, por que eu quero te dizer isso? Porque existem coisas... tudo bem que algumas pesquisas em relação à política de cota mostram resultado positivo, outros negativos. Mas, por exemplo, geralmente o resultado positivo está muito mais nas ciências humanas. De qualquer forma, ela é injusta. Né? Eu como negro, que me considero, meu pai negro, minha mãe branca. E, Bruno, você apoia a política de cotas? Eu não apoio ela da forma que ela é, porque ela não traz a justiça social, ela não resolve o problema. Não resolve o problema. E eu aprovaria muito mais uma cota, ao invés de uma cota racial, uma cota social, pelo mesmo princípio que você trouxe. Você trouxe da mesma família. E sempre que eu toco nesse assunto, eu trago um exemplo de 2 pessoas que moram no mesmo bairro. Você pega um pai e uma mãe branca, pobres, filho de pessoas pobres, que moram numa periferia e que vão lá e tem um filho branco. E aí você pega um casal negro que tem um filho negro e são vizinhos deles. Os 2 têm a mesma necessidade de ter acesso ao ensino superior. E se chega lá, esse negro ganha a vaga desse branco e os 2 cresceram na mesma condição social, acabou de ser cometida uma injustiça social em nome de uma pseudo-justiça. Agora, que precisa ser feito alguma coisa até que a solução definitiva que todos tenham acesso a um caminho... Vamos resumir, para não alongar. Que precisa de um paliativo até que o preto pobre, o branco pobre tenham condições a um ensino de qualidade do branco rico e do preto rico, aí precisa. Você não pode querer falar que é meritocracia,
que o filho do cara que não precisa pegar ônibus, não precisa se deslocar distâncias absurdas, que não precisa estudar numa escola precária que falta o lanche, você não pode exigir que ele seja o super-herói e por meritocracia vença o cara que teve todas as condições que não precisou trabalhar. Só que a política racial da forma que ela está hoje não resolve esse problema. Eu não posso criticar certos programas porque eu mesmo me formei com um crédito educativo, chamava crédito educativo, eu chamo FIES. Porque eu trabalhava, eu fiquei desempregado, eu estava pagando a faculdade, de repente eu fiquei desempregado, tinha família, já tinha filho para sustentar, e faltava dinheiro e eu consegui, já lá para o meio da adiante. Então eu não posso reclamar disso. Porém a gente tem que entender o seguinte, afinal de contas, por que esse aluno que chega aqui, tudo bem que eu possa ter, Bruno, eu posso ter alunos que realmente na política de cota vão ter desempenho ótimo. Não estou dizendo que o aluno de cota, ele por princípio, ele é menos capaz, não é isso. Mas existem coisas que eu tenho que entender o seguinte, que eu não vou corrigir no ensino superior. Existem desenvolvimentos intelectuais cognitivos que se dão ainda na tenra idade. Você não vai desenvolver raciocínio matemático com um moleque de 18, 20 anos. Com 20 anos você vai resolver um problema de um raciocínio matemático que ele teve que desenvolver. Linguagem você desenvolve quando? Você vai querer o quê? Desenvolver linguagem para um moleque de 18 anos que entrou na faculdade por política de cotas, quando lá atrás ele não tinha acesso a um livro, ele nunca conseguiu ter um professor de qualidade, né? Então, eu tenho que entender o seguinte, certas deficiências que o jovem vai trazer para a universidade, elas não vão ser corrigidas para a universidade, por quê? Porque lá atrás ele deveria ter tido um acesso a uma educação. E aí ele não vai conseguir competir. Por que eu competir? Porque imagine só, eu tenho um amigo que os filhos dele é um grande executivo, não vou dar o nome aqui, mas um cara assim, muito de alto nível, né? Hoje ele é um diretor internacional da Pfizer, mas foi vice-presidente da Vale também. Em casa, na casa dele, os filhos dele são trilíngues, tem 3 filhos. Por quê? A esposa dele é canadense, os dois falam francês e inglês, os dois, ele e a mulher. Só que eles fizeram um acordo, mas ele falou, ela fala com eles em francês, que é a língua nativa dele, embora ele fale, e ele fala com os filhos em inglês. Os filhos falam português porque moram no Brasil. Mas em casa... Tem os 3. Tá. Tu achas que um filho de um cidadão desse, só porque entrou na política de cota, vai competir com esse cara? Com os filhos dele? Tu achas que vai? Não tem como. Não tem. Por quê? Porque certos desenvolvimentos intelectuais, eles são biológicos, não é só você estudar. Você tem que ter um desenvolvimento cerebral. Lá quando você tinha 3 anos, você tem que ter estímulo cerebral. Então, eu tenho que resolver o problema do desenvolvimento intelectual brasileiro lá atrás. E outra coisa, ele pode ir para a faculdade e ele pode sair de lá com um diploma, como muitas vezes sai. Mas o mercado de trabalho vai voltar a ele. Mas ele vai ser o subalterno do filho daquele cara. Exatamente. Ele não vai ser o diretor, ele vai ser o cara que vai ser chefiado por aquele cara. Aquele cara vai chegar no topo, ele vai ficar lá embaixo. Sempre você vai gerar distorção. Por isso que eu digo, não equaliza. Charles, é até assim, até injusto eu te fazer a pergunta que eu vou te fazer, pelo fato da gente estar se encaminhando para o nosso final aqui. Isso é um tema mais denso, né? Que é em relação à oferta dos cursos que nós temos em Paragominas, né? Uma vez conversando com o doutor Adnan, já veio aqui algumas vezes, nós discutimos esse tema e ele falou, né, acerca dos cursos que são oferecidos pelo IFPA, os cursos que nós temos nas universidades aqui, em se tratando de um polo do agronegócio. Nós não temos aqui medicina veterinária, temos a necessidade de um curso de medicina. Paragominas tinha tudo para ter um avanço absurdo se a gente traz uma faculdade de medicina para cá. É lógico que esbarramos no problema da mão de obra, né? Estava cursando psicologia lá na Anhanguera, era uma dificuldade conseguir professores diferentes para o semestre, porque não tem. Então, assim, temos esse problema da mão de obra em si. Mas se nós tirarmos esse fator da equação, que é o problema da mão de obra dos professores, você enxerga que falta uma adequação, né, em relação aos cursos que são oferecidos? Fala, peraí, vamos ter uma esmagadora de soja,
temos uma mineradora, temos uma fábrica de MDF, temos o agro com essa demanda crescente, pujante. Você vê uma falta de diálogo ou uma falta de organização para que essas partes conversem e comecem a apresentar soluções umas para as outras, um apresenta o custo, o outro apresenta a demanda. Como é que você vê isso? Bom, já que você tocou nesse assunto, né, foi muito bom, eu vou te dizer o seguinte, a solução ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, de maneira geral, claro, nós temos universidades aí que tem muitos projetos interessantes com empresa no Brasil, universidades públicas temos, não vou dizer que não. Mas a nossa universidade brasileira ainda é, de maneira geral, anticapitalista. Eu já tive algumas discussões dentro da universidade em relação a isso. Eu me lembro uma vez que eu conversando num grupo, numa reunião, e alguém falou, não, porque isso aí é dinheiro, não sei o quê. Disse assim, gente, não, isso não é dinheiro público, isso é dinheiro das empresas. Não, mas a gente não pode misturar que isso é dinheiro público, eu não posso fazer isso com dinheiro público, que era um benefício para uma empresa. Eu disse, mas vem cá, você acha que o dinheiro público vem da onde? Não existe dinheiro público, né? Eu vou fazer uma referência aqui, Margaret Thatcher. Existe dinheiro das famílias, o Estado não produz dinheiro, não existe isso. O dinheiro é das pessoas, os impostos vêm das empresas e das pessoas. Mas as universidades brasileiras, sempre que falam de fazer alguma coisa que beneficie as empresas, eles dizem assim, mas isso é dinheiro público, não pode beneficiar a iniciativa privada. Isso é uma ignorância de entender o sistema econômico absurda que tem dentro da academia brasileira. É uma ignorância mesmo. Desculpa, eu me exalto um pouquinho, porque é impressionante como a gente não consegue enfiar na cabeça das pessoas que, na verdade, eu o nunca sistema... tinha pensado por esse viés. Vou te explicar por quê. Vamos lá. E aí eu uso sempre o exemplo. Onde estão as maiores universidades? Estados Unidos, Inglaterra. Onde estão as maiores empresas? Não existe país sem grandes universidades, sem grande economia. Porque dinheiro se faz com dinheiro. Eu me lembro que eu mandei buscar uma vez uns livros, 5 livros dos Estados Unidos, sobre a universidade. Infelizmente, eu comprei com dinheiro da época da universidade que eu trabalhava, então não fiquei com o livro. Mas eu mandei que era sobre educação. E um livro desse americano, ele mostrava assim como se faz educação de alto nível. E um dos elementos, entre 5 elementos lá, o que estava dizendo assim, não se faz educação de alto nível sem muito dinheiro. Educação de alto nível se faz com muito dinheiro. E muito dinheiro vem de onde? De uma economia pujante. A China não está investindo em educação, tanto hoje como estão investindo, quando a China começou a investir mais? Quando a China finalmente abriu o seu mercado para um modelo capitalista, economia forte. Então, não existe empresa... educação de primeiro nível sem empresa de primeiro nível. Você pega pega o ranking das principais economias no mundo, a relação entre as maiores empresas no mundo e onde estão os grandes sistemas educacionais, está ali. Agora, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque aí você diz assim, pera lá, foi a economia que veio primeiro, vamos lá, Estados Unidos. O modelo americano de educação, ele se diferenciou em relação ao inglês e o brasileiro, porque nos Estados Unidos, primeiro, a sociedade se formou primeiro, depois se formou o Estado. Ao contrário do Brasil. Primeiro veio o Estado, depois veio a sociedade. E aí começou já errado. Por isso que o sistema americano é de dependência dos cidadãos, porque eles criaram um Estado para ajudar. Olha, vamos criar um Estado aqui para resolver nossos problemas? A gente precisa de uma estrada e tal. Então, as universidades americanas, elas foram criadas para a formação de mão de obra para as empresas americanas. Ao contrário do que acontecia na Inglaterra, que era uma educação mais de elite e tal, aquela coisa, né? E tal, etc. As americanas e talvez a China copiando exatamente esse modelo. Era essa expressão que eu queria. Isso. Era uma formação superior voltada para a mão de obra. Então, é claro que eu não defendo uma formação de educação superior só para o mercado de trabalho. Não vou... não é bem assim. A gente não educa só para isso. Mas o problema é que nós exageramos muito de perder o rumo e de entender o seguinte, que
se nós queremos uma economia mais pujante, as universidades têm que ajudar as empresas a criar inovação, a uma performance. Eu não vou criar empresas de primeiro mundo se a universidade não produzir profissionais de primeiro mundo, gente. E aí seria até uma via de mão dupla, né? Na hora que você falou, você foi formulando a frase e eu formulando ao contrário. As empresas também, de um certo modo, deveriam então estar mais ligadas às universidades e seja por meio de projetos, servindo como campos de treinamento, de experimento, mas também investindo. Nos Estados Unidos é muito comum as faculdades receberem doações milionárias das empresas, dos cidadãos. Exatamente. Aí vamos lá. Então, esse é um problema. Então, primeiro que a gente não resolve isso por uma questão ideológica. A universidade brasileira ela tem um cunho ideológico anticapitalista. De maneira geral, é assim. Então, ela tem já um ranço em relação a isso. Quando você fala, bora fazer trabalho com a empresa, bora não sei o quê, bora para a empresa. O segundo aspecto é legal. E aí eu falo por alguém que passou por isso na universidade. Eu tentei fazer o primeiro contrato de transferência de know-how da história da UFRA. Eu não consegui. Eu saí da chefia por um problema de doença, fazer uma cirurgia e não consegui concluir o projeto. Eu tive porrada de dificuldade de passar o processo, porque as pessoas não compreendiam como fazer um contrato de transferência de know-how. Era aparecer para cá, aparecer para lá, tinha que pedir a benção até para o Papa. E quando eu, inclusive, fui em todos os campos da universidade para divulgar a necessidade dos professores de fazer registro de inovações, etc., o que acontece? O modelo legal brasileiro da universidade brasileira é extremamente burocrático. Só que, Bruno, são dos universos diferentes. As empresas, primeiro, eu tenho dois aspectos da produção da ciência, que é a produção da ciência para aquilo que é o futuro, que é o conhecimento que só vai virar inovação daqui a 20 anos. Então, esse é um aspecto. Mas eu tenho também a inovação de curto prazo, que é o perfil mais da empresa. Por exemplo, 67% do investimento em pesquisa nos Estados Unidos é privado. Porque as empresas investem muito em pesquisa e trabalham muito com as universidades. Mas a empresa, ela quer resultado na hora. Ela quer fazer isso. E o clássico pesquisador brasileiro é aquele cara que ele quer ficar num laboratório fazendo pesquisa para publicar em revista científica, para produzir do seu currículo no Lattes, e não quer que ninguém enche o saco dele. Ele não tem um viés comercial ou de utilidade mercantil, não sei se eu posso usar esse termo, financeira, para aquilo que... E ele não vai conseguir trabalhar com a empresa por um motivo muito simples. Ele não está acostumado, ele vai ser cobrado, ele tem prazo, ele tem resultado. E o nosso modelo também de valorização é o seguinte, é professor para produzir artigo. Artigo. Agora, para pensar, Thomas Edison não era pesquisador. Ele produziu quantas inovações? Ele não era professor, ele não inventou a solução. Nikola Tesla. Você está entendendo? Então, o nosso modelo também de universidade valoriza muito a produção científica para currículo, mas a gente tem pouco incentivo para efetivamente fazer trabalho com empresa. Nós temos pouco incentivo e a própria burocracia da universidade é extremamente, como é que se diz, refratária a isso. A própria legislação, você está entendendo? Bom, eu teria que outros comentários a fazer, mas isso demoraria muito tempo, mas a gente precisaria também fazer uma reforma nesse modelo legal, de maneira... Existe já algumas iniciativas, a lei da inovação e tal, mas evoluiu muito pouco em relação realmente à desburocratização. Porque há ainda uma zona cinzenta de muito medo por parte dos pesquisadores. Eu já tive, assim como eu disse, eu era do Nietzsche, e às vezes, uma vez que eu fui tomar um café com um colega, que me chamou para o café, eu pensei que era porque ele queria minha companhia, na verdade, queria uma consulta. E ele queria perguntar, que ele estava com uma ideia e tal,
E aí ele começou, aí disse, rapaz, olha, é assim, assim, assado. Fui explicando tudo para ele o que ele devia fazer. Como ele disse, rapaz, deixa eu te falar. Esquece, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Ele percebeu assim que era tantas dificuldades. Olha, existem muitos... a gente viu muito professor fazendo coisa para a empresa por baixo dos panos, assim, falando de uma universidade, faz por fora. Por quê? Porque se ele tentar fazer por dentro do sistema, ele não consegue. Vamos dar um exemplo para ti da burocracia. Se você tentar fazer um projeto de pesquisa em que você vai fazer um trabalho para uma empresa, e aí você vai fazer tudo direitinho, aquele bando de formulário, contrato e tal, começa num ponto. A empresa tem que estar com todos os seus impostos em dia, tudo perfeito, inclusive o dono da empresa, certidão negativa disso, certidão negativa disso. Só por aí você já vai tirar 80% das empresas. Você vai começar a exigir tanta coisa para essa empresa fazer um contrato com a universidade, de que tem que ter a certidão, não pode dever isso, não pode dever aquilo, certidão disso, certidão daquilo. Ora, meu amigo, as próprias microempresas, as próprias pequenas empresas não tem nada disso. Então você vai eliminar aí... Já diminui, aumenta tanta barreira de entrada que você já limita... 99% das empresas no Brasil são microempresas. Você já tirou a possibilidade de 99% contratarem com a universidade. Por causa que você exige uma série de coisas. Tal. Outra coisa que... Quando você, como professor, vai fazer aquilo e precisa dos recursos, daí surgiram as fundações da universidade, né? Que as fundações foram usadas porque quando você tinha que receber algum recurso privado, você tinha que depositar numa conta do governo federal e aquele dinheiro não voltava. Por isso que as universidades criaram as fundações. Porque se você preenchesse lá uma GRU e depositasse na conta do governo, você ia ter que ficar lá na porta do ministério lá para pedir aquele dinheiro, o governo ia fazer contingenciamento e o dinheiro não voltava para a universidade. Então, o que as universidades fizeram? Vamos fazer assim, vamos fazer a fundação para ela gerenciar, porque a gente passa a gerenciar o dinheiro. Aí foi uma alternativa. Só que, mesmo assim, como há uma certa, digamos assim, uma certa fragilidade, as pessoas têm medo de fazer. Porque pode responder processo, pode... Entendeu? Tem a briga política de um ficar denunciando o outro. Então, assim, o modelo burocrático, ele atrapalha. Ele desanima, ele desestimula. Uma vez um professor num grupo de professores da universidade, um grupo geral, perguntou lá, olha, eu tenho uma empresa aqui que está pedindo indicação para uma consultoria em tal lugar. Aí eu mandei uma mensagem por privado nele, disse, professor, aqui no campus de Paragominas, nós podemos fazer isso por meio de um projeto de pesquisa e prestar esse serviço para essa empresa. Aí ele disse, professor, a empresa disse que não quer fazer nada com a universidade. Sabe a quantidade de empresas que diz isso? Isso é absurdo. É absurda. Por quê? Porque nós temos que, de um ponto de vista, nós temos que mudar uma filosofia de uma concepção de universidade, que tem que ser uma universidade mais para resultados, eu digo universidade baseada em resultados, certo? Do que em narrativas, e do que simplesmente meras programas. E também nós temos que criar um arcabouço legal que desburocratize esse relacionamento, para dar segurança para os pesquisadores, segurança, e, ao mesmo tempo, nós nos aproximarmos muito mais da agilidade, da velocidade das empresas, porque você está... Eu me lembro que uma vez eu fui o professor Rubens, que era o antigo reitor da UEPA, e eu fui para uma mesa lá no hangar de debate, e ele falou uma coisa, a universidade é manteiga, as empresas, eu não usei outra expressão, que diz assim, são consistências diferentes, e por isso que é difícil de conversar. Mas por que só no Brasil essa consistência é diferente? Muita coisa que é diferente, né? Por que no Brasil essa consistência é diferente? Por que a Boeing faz os treinamentos da sua equipe técnica dentro de uma universidade nos Estados Unidos? Por que em 1989, por aí assim, a Kodak, os principais engenheiros da Kodak,
Os principais engenheiros da Kodak eram oriundos do MIT. Por quê? Isso lá na virada do século passado. Você vai pegar os grandes executivos americanos, eles vieram, o próprio Jack Welch, que foi o maior executivo da General Electric, foi considerado o executivo do século, ele era doutor em química pelo MIT. Ainda na virada do século passado, eu estou usando o exemplo americano, mas não é só o exemplo americano, a Coreia do Sul também está assim. Você tem ali uma mão de obra que vai para a empresa, principalmente nas áreas de engenharia, nas áreas de alta tecnologia. Por que o Facebook nasceu dentro de uma universidade? Né? Então, essas coisas que nós precisamos também começar a rever no modelo brasileiro. É muita coisa para mudar, né, Charles? Mas assim, eu entendo, eu dou muito valor para isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Tem gente que às vezes pensa, queria fazer um podcast, nem todo mundo vai assistir. Hoje o seu José me perguntou, ele falou, Bruno, mas a gente conversou aqui 1h30, eu não assisto uma entrevista de mais de 30 minutos, como é que funciona? As pessoas assistem? Eu falei, olha, tem gente que vai assistir 3, 4 vezes se gostar do tema, eu já assisti podcasts 3, 4 vezes, tem gente que vai assistir uma vez só por conta do senhor, ou por conta do tema, tem gente que vai assistir só fragmentos, tem gente que vai jogar o tema no Google, vai cair no nosso podcast, nunca viu nós dois. O fato é, nós estamos produzindo o que nós acreditamos que é conhecimento. Aonde vai chegar, nós não temos controle. Então, não se faz podcast na ilusão de que nós vamos conversar 2 horas e vai ter 5.000 visualizações de pessoas que assistiram as 2 horas. Não, tem pessoas que vão assistir os cortes, tem pessoas que vão assistir tudo, vão simpatizar com as nossas ideias e vão, em algum momento, falar, poxa, eu acho que essa discussão é válida, eu consigo contribuir com isso. E essa finalidade eu tenho certeza que a gente atingiu com esse papo aqui, Charles, porque é muita coisa, né? O nosso tempo está esgotado aqui, mas o que deu para explorar aí de você, das suas ideias, dos seus pensamentos, eu busquei fazer. E a gente tem que ter uma parte 2, porque é muito tema. E eu gosto disso, eu não tenho problema nenhum em a gente ter que divagar às vezes para voltar para o tema central. Acho que faz parte. E assim, quero te agradecer, porque, nossa, foi assim, de uma riqueza de experiências e de conhecimento da sua contribuição, que eu tenho certeza que um dos melhores episódios que nós já fizemos. Eu acho, Bruno, que eu vou deixar assim para finalizar. Você perguntar qual é a solução, diz assim, olha, eu acho que eu poderia, de repente, me inspirar em Napoleão. E por que Napoleão? Napoleão fez a reforma do ensino que hoje funciona na França. E ele criou 2 tipos de instituições. Eu falei assim, eu não acho que eles tem que ir só para o mercado de trabalho. Eu falei isso, né? Porque a ciência ela não pode só ser de curto prazo. E tem também uma formação humana e tal. Mas o Napoleão, ele percebendo essa dicotomia, esse desafio, ele criou 2 sistemas de ensino na França, as universidades e as écoles de commerce. As écoles de commerce elas são formadas para o mundo do trabalho. Então, ela vai formar executivo, contador, engenheiro, administrador. Então, ela é formada assim, meu amigo, é o seguinte, tu veio para cá para trabalhar numa empresa. Eu vou te ensinar a trabalhar numa empresa. Tu sabes o que acontece? Os estudantes que são saídos das écoles de comércio na França têm um salário maior do que os que saem da universidade. São mais concorridos. Porque na França, o cara que vai à universidade, o cara vem muito com o cara acadêmico, aquele cara que quer fazer mestrado e tal. Então, o mercado tem um certo preconceito. Olha só. E o mercado tem tão preconceito que eu fui numa reunião do instituto dentro da universidade que era para ensinar o estudante de doutorado como é o mundo do trabalho. Porque os caras... Acha que eles não conhecem. Não conhecem. Eu fui para uma reunião e disse assim, mas rapaz, o brasileiro aqui, quando ele chega nisso aqui, ele já está trabalhando muito mais cedo. Né? Mas as écoles de comércio na França são extremamente competitivas, dão aula no mundo inteiro, fora que os caras vão dar aula na China, os professores dão aula não sei o quê. E os caras que saem de lá, assim, já saem com salários maiores do que a universidade. Porque são os caras que são concorridos pelo mercado, são demandados pelo mercado. Talvez fosse uma possível solução aqui, né? Por que no Brasil? Claro que a escola de comércio existe privada também, né? Uhum. Mas por que nós não criamos dentro da universidade pública um outro modelo também alternativo? Por que não? São propostas, e é essa, eu acho essa que é a nossa poderia intenção. fazer isso, sabe? Na universidade pública, dizer, olha, é o seguinte, beijo, você é pesquisador aí,
gosta do laboratório, gosta de ficar ali no teu livro, bacana. Mas tu tem um cara aqui de uma área de administração, como eu, o cara da contabilidade, o cara da engenharia, que o cara quer trabalhar em um projeto, ali, desenvolver um equipamento dentro de uma empresa. Eu quero formar um cara mesmo para o cara sair daqui e ir para uma entrevista de emprego, para o cara ir para uma BOIG, para o cara ir para... Esse cara que eu quero formar, esse é o público da Escola de Comércio. E eu vou te dizer umas coisas, os professores ganham mais e os alunos têm um nível de salarial maior. E você cria uma espécie de um anseio, uma vontade das pessoas que têm aquela finalidade de ir exatamente para aquele caminho. Alternativa não só para os estudantes, mas inclusive para a própria academia de perfil de professores, você está entendendo? Você olha, meu negócio... Então, eu acho que a gente poderia, no ensino público, nós temos escola de comércio. Nós vamos desenvolver isso. Com certeza nós vamos trazer você mais vezes aqui para a gente falar mais sobre isso. Obrigado. E antes da gente encerrar aqui seus agradecimentos, você já viu, né? Eu adoro essas coisas, cara. Eu adoro essas coisas. Eu adoro essas coisas. Uma caricatura, uma lembrança, legal, né? Você participou aqui com a gente. Bacana. Na primeira versão, você estava muito sério. Eu falei, ele tá muito sério assim na foto? Põe ele rindo, mas ele tá sério na foto. Eu, não, caricatura é legal, rindo aí. E aí mudaram. E Charles... Legal. Te agradecer assim, imensamente pela participação. Como eu disse, tenho certeza que a galera que curte discutir esses assuntos, conversar a respeito disso que a gente estava falando aqui, vai assistir, vai divulgar. E a nossa missão a gente fez, que é trazer essa proposição e discutir sobre isso. Você pode ter certeza que sua contribuição foi fantástica. Né? Parabéns, obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Olha, foi um prazer enorme. Você não sabe assim, a necessidade que eu tinha de discutir essas coisas em Paragominas. Porque, às vezes, eu acho que é muito legal eu poder discutir essas coisas aqui dentro da cidade com pessoas daqui. Porque eu vim para Paragominas, já vai fazer 8 anos agora, né? Fez 8 anos agora, dia 11. E eu vejo uma cidade de progresso. Eu vejo uma cidade empreendedora, sabe? Eu acho que a cidade é empreendedora, tem muita coisa para ser feita, tem um potencial enorme em muitas áreas, né? E quando eu participo, eu sei que esse podcast atinge outros públicos, não só do pessoal de Paragominas, mas aí eu aproveito para deixar meu recado aqui para a sociedade paragominense, dessas ideias, dessas discussões, né? E é sempre bom eu poder, que moro aqui, poder falar disso. Estou aqui, né, estabelecido aqui, tenho casa aqui, eu poder, de repente, dar uma pequena contribuição aí para a cidade. Foi grandíssima. Muitíssimo obrigado. Vai voltar mais vezes, com certeza. Gente, que episódio bacana. Espero que vocês tenham gostado. Episódio de número 44. Vou deixar na descrição do episódio as redes sociais do professor Charles, o contato dele ali. Você encontra esse episódio na íntegra no YouTube, no Spotify e nas principais plataformas de áudio para podcasts. Segue a gente também no Instagram, @pensapodcast, eles saem os cortes ali. E se esse conteúdo fez sentido para você, se é algo que você acha que vale a pena ser compartilhado, compartilhe, porque é isso que ajuda a gente a disseminar esse conhecimento. E nosso lema aqui, Charles, o nome Pensa Podcast, é porque o lema é conversas interessantes com pessoas inteligentes que te levem a pensar. E acho que a gente cobriu esse objetivo. Obrigado. Legal. Obrigado, um abraço e até a próxima, pessoal. Obrigado.